Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, 22 de junho de 2026. Hoje vamos começar falando de Copa Arapeí, vamos falar sobre a Copa do Mundo, né, que nós estamos aí nesse período de Copa do Mundo, onde o Sportcast vai ser transmitido ao vivo pela página da Gazeta de Bananal no Facebook, a partir das 10 horas da manhã. Nós alteramos os horários por causa dos jogos da Copa do Mundo. Estamos aqui mais uma vez com Heleno Nogueira para falar sobre todos esses assuntos com os nossos internautas. Muito bom dia, Heleno. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É que nem você falou, a gente vai comentar sobre a Copa do Mundo aqui, sobre a Copa Arapeí, que começa agora dia 28 em Arapeí. Já tem um grande jogo lá, que é o 13 contra o Manchester. Então, um grande jogo a partir das 3 horas. E vamos comentar também da Copa do Mundo, que está representando grandes surpresas aí na Copa do Mundo para essas equipes que estão participando da Copa do Mundo. Beleza, Heleno. Curiosamente, eu estava olhando a tabela dos jogos da Copa do Mundo, então a gente vai começar a partir do próximo domingo. É, Noticiar junto com a Copa do Mundo, a Arapeí Cup, né, melhor dizendo, a Arapeí Cup, que envolve times de Bananal, times de Arapeí, e vai ter o início agora neste domingo. E curiosamente, Helena, é um domingo, eu não sei se o Max fez, capaz até de ter feito para acompanhamento, porque o Max é sempre um cara muito ligado, né? Ele escolheu o início da Arapeí Cup para um domingo que não vai ter jogo na Copa do Mundo, que vai ser exatamente aquele interstício entre a fase de grupos a primeira fase de mata-mata. Nós vamos ter jogos da Copa do Mundo até sábado. Hoje é o penúltimo dia da segunda rodada, amanhã é o último dia da segunda rodada. Na quarta já começam os jogos, né, da terceira e última rodada de cada grupo. E nós vamos ter aí 4 jogos por dia, 2 em cada grupo, porque na terceira rodada os jogos vão ter que acontecer simultaneamente. Então a terceira rodada ela vai durar, em termos de dias, né, menos tempo do que as anteriores. Então nós vamos ter os jogos da terceira e última rodada de quarta até sábado. Então domingo na Copa não vai ter jogo e vai ser exatamente quando começa a primeira rodada da Copa Arapeí, Helena. É muito bem sacado. Eu acredito que tenha sido feito de propósito, porque o Max é muito ligado nessas coisas aí. E vamos falar um pouquinho de Copa Arapeí, né, Helena? Não tem dúvida, vamos falar sobre a Copa. Eu nem sabia que no domingo não haveria jogo da Copa do Mundo. Que nem o Max falou, você é uma pessoa bem culta, já está no esporte lá da API, e que nem você falou, vai ser bom não ter os jogos da Copa do Mundo, que a gente pode ficar tranquilo. Vou tentar ir lá para ver esses jogos, É. lá em Arapeí, e vou acompanhar esses jogos em Arapeí lá. E dar os parabéns para o Max, para esse grande evento que está fazendo em Arapeí, Copa, como é que chama? Arapeí Cup Arapeí 2026. Camp, que ele está fazendo lá em Arapeí. Quero estar lá presente, cumprimentá-lo por ser o secretário de esporte da Arapeí, e é com grande prazer que eu vou cumprimentá-lo lá. Mas que ele seja muito feliz nesse campeonato lá na Arapeí Camp. E falei para vocês, um grande jogo a partir das 3 horas, 13 contra o Manchester. A gente fala um clássico porque tem uns outros times que a gente pode fazer. Tem o próprio Corinthians, eu esqueci o nome do outro time lá que tá do Arapeí mesmo. Aqui tem o Milos, Atlantis, o nome do outro time lá. é o Atlantis, que eu esqueci o nome, Atlantis, o Corinthians e o 13. Aqui tem o Manchester, tem o Fecha a Porta e tem o Milas que está junto com a equipe do Nacional. Então, que seja um grande campeonato, sem tumulto, sem nada, para que possa haver as pessoas que for ao campo para ver grandes jogos lá em Arapeí, cara. A gente já está na tela aqui, Helena, com a arte, inclusive mais uma arte belíssima do Emerson, né, que é o rapaz responsável lá pelas artes da Prefeitura de Arapeí. Ele é muito talentoso, tem muito bom gosto e fez uma arte aqui com os jogos do próximo domingo. Então a gente vai passar agora que já está na tela, às 10 horas da manhã, o Corinthians lá de Arapeí contra o Milos, Helena.
Eu quero estar presente lá contra o próprio Milos, né? Eu quero acompanhar todos os jogos, não só o Corinthians contra o Milos, como o último jogo que é Manchester contra o 13, e o outro é o Atlantis, acho que enfrenta o Fecha-Porte, né? Lá em Arapeí. Isso, Segundo jogo. às 13 horas, nós vamos ter um jogo de manhã e dois jogos na parte da tarde. O primeiro jogo da parte vai ter Corinthians e Milos de manhã, e o primeiro jogo na parte da tarde, 1 da tarde, é entre Fecha a Porta e Atlantis. Então, quero estar presente lá no estádio lá para ver esses jogos, acompanhar. Talvez eu acompanhe todos os 3 jogos. Aí eu já fico lá, almoço por lá mesmo e depois a gente dá a volta para Bananal, porque que nem eu falei para você, Ricardo, na quarta-feira talvez não dê para fazer o programa devido à minha ida a Taubaté. E por enquanto, graças a Deus, não ligou os médicos lá de Taubaté, então vou ter que ir na quarta-feira mesmo. Mas eu quero estar presente lá em Arapeí para acompanhar esses jogos da Arapeí Campo lá, Ricardo. Beleza. Eu estou aqui com a publicação lá de Arapeí, com o que eles estão anunciando, né? Vou ler aqui o enunciado aqui. Arapeí Cup 2026 vai começar, a emoção do futebol está de volta. No próximo dia 28 de junho terá início a tão aguardada Arapeí Cup 2026, competição que promete grandes jogos, muita rivalidade e momentos inesquecíveis para atletas e torcedores. A primeira rodada já chega com confrontos que prometem agitar o gramado, né, e dar o pontapé inicial em mais uma edição histórica do campeonato. Então, confirmando aqui os horários, como o pessoal está vendo aí na tela, 10 horas da manhã, Corinthians Futebol Clube contra Milos. Às 13 horas, Fecha a Porta United contra Atlantis Futebol Clube. E às 3 da tarde, clássico aí, né? Já intermunicipal, a gente pode dizer, né? Que é um clássico intermunicipal, o 13 de Arapeí contra o Manchester. A Arapeí Cup é mais do que um campeonato, é a celebração do esporte, da amizade e da paixão pelo futebol que une nossa cidade. Que vençam os melhores, mas que, acima de tudo, prevaleçam o respeito, a dedicação e o espírito esportivo. Tá aí, prepare sua torcida, vista as cores do seu time e venha fazer parte dessa grande festa do futebol. Então tá aí o enunciado lá da Prefeitura de Arapeí, né, confirmando então a abertura da Arapeí Cup para o próximo domingo, dia 28, e vamos fazer o possível para estar lá, Leandro. Conforme eu falei para você, eu nunca falo que vou, porque eu fico com medo de algum imprevisto, alguma coisa, e então eu fico meio. Mas vamos tentar fazer o possível e o impossível para estar lá no domingo e curtir lá. Vamos ver se o Marcos tem alguma conta lá, em algum restaurante também. Não, isso é de mesmo. Tentar descobrir para a gente Não, mas a gente poder. paga também, não tem problema não. Então, confirmando, amigos, 10 horas da manhã, Corinthians contra o Milos, 13 horas, Fecha a Porta contra o Atlantis, e às 3 da tarde, clássico, o 13 de Arapeí contra o Manchester. Dois grandes campeões municipais, né? Que tem realmente certeza aí de um jogo de um jogo muito bom em função aí da força das duas equipes. Você está sabendo de alguma coisa das equipes de Bananal, Helena, em termos de preparação para a Arapeí Cup? Ô, Ricardo, quanto à questão de Bananal, para começar, o que estava falando que ia começar em julho, já disse que vai começar em agosto o campeonato em Bananal, mas não posso confirmar se é agosto que vai começar esse campeonato. Eu fiquei ciente que praticamente eu tenho que ter certeza. Falaram que o Juventude estava fora, que o IEL saiu do Juventude. Outros falam que o Juventude vai continuar mesmo sem o IEL. O Meninos de Ouros que desistiu, e acho que o Laranjeiras desistiu também do campeonato. Mas eu só posso te informar mais tarde a respeito desses times que não vão participar do campeonato, para que a gente possa ter uma melhor aqui de Bananal, para esse grande campeonato que vai acontecer aqui em Bananal. E a gente espera que seja um grande campeonato, né? Eu fui na última reunião, Ricardo, lá aqui no cinema. Estive presente, porque o Marcão não pôde, não, o Kaique, e eu representei o Azurra. Então, o que foi comunicar lá? A respeito dos jogadores de fora, são 4 jogadores de fora que podem participar do Campeonato Municipal de Bananal. Houve uma coisa lá que eu não concordei. Eu não concordei da minha parte. Quanto à punição do atleta que tiver, às vezes, drogado lá fora do campo, ele vai ser pego, vai ser punido e vai ficar afastado do campo. Uma das coisas que eu não concordei você pegar um atleta dentro do seu vestiário e você punir a equipe todinha por causa de um atleta.
Então, essa parte eu sou contra, porque por causa de um atleta você punir uma equipe toda. Então, essa parte eu não sou a favor de haver essa parte, mas como foi decidido que tem que ser, mas eu vou tentar mudar isso aí, independente de estar o Gilberto como a Elimara, né, que está É. representando o esporte, mas a gente não pode punir uma equipe toda por causa de um atleta. Mas essa punição é do atleta dentro já do vestiário e tudo. Dentro do vestiário. Então, pelo que acho, né, eu tô deduzindo aqui, estão colocando a responsabilidade do clube, do próprio time, não deixar ninguém alterado entrar já a partir do vestiário, e dando essa responsabilidade para a equipe, para filtrar, né, a própria equipe filtrar quem vai estar ali nas dependências do vestiário e depois para o campo de futebol. A leitura, assim, a grosso modo, que eu faço de início, né? Entendi. Mas Talvez seja por aí. pode ser por aí, mas às vezes você está tomando conta do time para entrar adentrar o campo e às vezes não tem ninguém para ficar lá para ver quem as pessoas estão chegando para participar do jogo. Então, às vezes pode acontecer de uma pessoa, não digo qual clube que for, pode entrar alguém lá, adentrar o vestiário e essa pessoa pode estar praticamente com alguma coisa que não é bom para a equipe, não é bom para ninguém. E outra coisa também que acho que foi proibido foi a questão dos atletas irem ao banheiro. Só pode ir ao banheiro com autorização do árbitro para que possam estar no vestiário de ambas as equipes. E se for ao vestiário, vai ser acompanhado por alguém para que possa ser acompanhado se não há nada de errado lá dentro do vestiário. Beleza, então, Helena. Então, parabenizar aí as equipes, participantes lá você falou aqui do campeonato municipal, voltando lá à Copa Arapeí, a gente parabeniza, né, os organizadores, o Max, a Prefeitura Municipal, o prefeito René lá, que é um grande apaixonado por futebol também, por esporte, e desejar muita sorte às equipes, que todos, né, tenham a cabeça no lugar para essa competição e que tudo corra bem lá. Muita sorte para os árbitros também que vão conduzir as partidas, a organização. E se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa Copa, né, que é essa Arapeí Cup, que vai ter 3 participantes de Bananal e 3 participantes de Arapeí, um torneio intermunicipal que promete, né, se solidificar aí ao longo dos anos, Helena. Não tem, Eu torço para isso. não tem dúvida, a gente torce muito para isso, que não haja briga, não haja nada, tudo. Às vezes pode haver um atrito dentro do campo, mas não levar lá para fora, porque lá o atleta acabou, não tem esse negócio de você levar lá para fora se houve um atrito dentro do campo. Uma das coisas que eu não falei com você, Ricardo, não sei como que está o campeonato de São José do Barreiro, porque acho que deve ter tido rodada já. Eu esqueci de entrar em contato com o Wagner a respeito da Uhum. rodada e quero ver se ele passa minhas Até rodadas. onde eu sei, o campeonato lá está rolando, sim. Eu não sei, eu não acredito que não tenha tido nenhuma paralisação, mas se bem que por causa dos eventos que tem lá, né, eu não sei se eles continuam, porque Barreiro está sempre tendo eventos grandes lá e movimenta muito lá a Praça Cunha Lara, né, a Uhum, praça principal de Barreiro. Mas eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Às vezes os eventos lá na praça e o futebol rola solto lá do mesmo jeito, né? uhum, Então, vamos procurar saber mesmo sobre o Campeonato de Barreiro para a gente também noticiar aqui. certinho. Beleza, Leandro? Eu vou procurar ligar para o Wagner, que eu esqueci de ligar para ele. Vou entrar em contato com ele a respeito do campeonato de São José do Barreiro, que o Wagner faz uma grande apresentação lá pelo secretário de esporte de São José do Barreiro. E ele vem levando o esporte em São José do Barreiro. Eu vou fazer um contato com ele para me dar uma posição do Campeonato de São José do Barreiro, como que está a situação do Campeonato do Barreiro e as próximas rodadas do Campeonato de São José do Barreiro. Muito bem, Leandro Nogueira. Vamos falar de Copa do Mundo? Agora eu não sei o que que eu fiz, que eu desconfigurei a cena todinha que eu tinha colocado. Começar dia Peraí, 19/6, né? o quê? Vai começar a falar sobre 19 do Nós 6, teve vamos, jogo do o Brasil. nosso último programa foi dia 29/6, 29 não. 29 não, 19/6. E é aquele que eu falo para você, eu fico falando e mexendo aqui nos equipamentos, Entendi. aí tem hora que eu desfoco Não, isso fico faz parte. focado aqui, não faz parte. Nem chegou 29 Como ainda. diz o Faucil, não fala quem sabe faz ao vivo, aí paga o preço do ao vivo, né? Fazer o quê? É isso mesmo. Agora deixa eu ir colocar na tela aqui certinho, aí coloquei a tela errada. Espera aí. É,
Eu vou fazer uma coisa diferente aqui para até arrumar outra tela lá. Vamos ao placar dos jogos, Eliana. Então, do dia 19, porque isso aí vai ser muito importante. Até eu mudar a tela aqui, até eu arrumar a tela aqui. Vamos falar de Turquia e Paraguai. Deixa eu estou no dia certo aqui. Não, dia 19. Turquia foi Segunda dia rodada, 20, esse né? aqui foi dia 20, É. peraí. Eu já estou no. É que eu pulei pro. Uhum. Por isso que deu errado lá, que a tela girou aqui. Dia 19 foi só jogo do Brasil, né? Não, 3 Começou jogos. com o jogo do Brasil, né? Não, o Brasil Não, o Brasil foi 7 horas foi da o noite, último foi jogo. 9h30 da noite. É isso. Foi por isso que eu coloquei no grupo D. Porque teve Estados Unidos e Austrália às 4 da tarde, Isso aí. né? Foi por causa disso. Vamos falar do grupo D então primeiro, eu já botei mesmo aqui. Uhum. Estados Unidos 2, Austrália 0. Estados Unidos, acho que pela solidez, Eliana, vem surpreendendo, né? Porque tem sido um marco aí, está mostrando, além de jogadores com um nível técnico bem mais acima do que a gente estava acostumado de acompanhar dos Estados Unidos, e, e também um sistema tático que também a gente nota que evoluiu em se tratando dos Estados Unidos, né, Leandro? Não tem dúvida, os Estados Unidos, que era, sem querer te fazer a equipe dos Estados Unidos, a equipe que não tinha, às vezes, chegada às outras fases da Copa do Mundo, venceu o segundo jogo a Austrália por 2-0, como venceu o primeiro jogo o Paraguai por 5-1, foi uma vitória absurda, assim, um placar elevado contra a equipe do Paraguai. Então, os Estados Unidos venceu por 2-0 e praticamente já está classificado para outra fase da Copa do Mundo. Então, esse foi o placar: Estados Unidos 2, Austrália 0. Foi a partida às 16 horas e os Estados Unidos já está classificado para outra fase da Copa do Mundo. Exatamente, já está classificado. Uhum. Porque eu estou colocando na tela aqui, eu vou colocar na tela aqui a classificação, para não ter dúvida. Pronto, agora eu coloquei a tela certinho. Então, nós dois ali e tanto a classificação quanto a rodada na tela. Então, os Estados Unidos é o líder com 6 pontos, a Austrália e Paraguai com 3, e a Turquia já eliminada com 0 ponto, porque não tem pelo emparceramento aqui, né, pela sequência de jogos. Eu vou colocar aqui a terceira rodada. A terceira rodada vai ser no dia 25, às 23 horas, conforme eu falei, a terceira rodada nos grupos, os jogos vão acontecer no mesmo horário. Uhum. Então, Essa é a última rodada. no grupo D, a terceira rodada vai ser dia 25 às 11 da noite. Então, vão jogar Paraguai e Austrália, Turquia já eliminada com os Estados Unidos. Paraguai e Austrália que vão se resolver ali para ver quem que vai, né, se classificar em segundo, pelo menos, porque os Estados Unidos, acredito eu. Até a Turquia tem um pouco, tem remotas possibilidades de. Ela está com saldo -3, muito difícil entrar como um dos melhores terceiros colocados. Seria que tem uma vitória, uma boa vitória sobre os Estados Unidos, mas pelo que os Estados Unidos está jogando, nada leva a crer que a Turquia, que aliás foi meio decepcionante também, junto com outras seleções que a gente vai falar mais para frente, a Turquia meio que decepcionou também, né? Eu particularmente fiquei pelo futebol apresentado, eu fiquei decepcionado pelo futebol apresentado pela Turquia. É que nem você falou, a Turquia hoje praticamente, acho que 2 jogos, 2 derrotas, praticamente hoje com 0 ponto, né? Você falou, tem chance de se classificar, mas depende do jogo contra os Estados Unidos, fazer um placar contra os Estados Unidos que seja um placar mais amplo, pelos gols que levou. É que nem você falou, acredito que os Estados Unidos vai ser difícil. Eu acredito que os Estados Unidos devem entrar com a mesma equipe contra a Turquia para garantir para outra fase ter os mesmos jogadores, a não ser os jogadores que estão com cartão amarelo. Então ele pode, às vezes, levar o segundo cartão amarelo e ficar fora da próximo jogo da Copa do Mundo. E o jogo que nem você falou, Ricardo, que vai ser bom, tem que assistir, é o Paraguai contra a Austrália. Austrália. Esse é um. Se esse jogo terminar empatado, a Turquia já está eliminada, porque os dois vão a 4 pontos, não tem como a Turquia alcançar. O Mesmo empate. vencendo. O empate beneficia a Austrália. A Austrália tem segundo, pelos critérios de desempate. Então, por causa dos gols que levou, né? É. Levou de 5 O dos Estados Paraguai Unidos. o Paraguai está com saldo -2.
e a Austrália está zerado o saldo dela. Então, se eles empatarem, vai manter isso aí, e a Austrália fica em segundo do grupo, e o Paraguai vai ver se rola alguma coisa lá como terceiro, um dos melhores terceiros colocados, né? Entre os 8 melhores terceiros colocados. Não tem dúvida. Com os dois gols que ele levou dos Estados Unidos e o Paraguai venceu por 1-0. Um jogo complicado para o Paraguai, mas Independente venceu logo no início do jogo. Acho que foi até um jogador que foi do Botafogo que fez o gol, acho que é o gol mais rápido que teve lá na Copa do Mundo. E o Paraguai venceu por 1-0. E praticamente esse jogador foi expulso mais para frente, não vai participar desse jogo contra a equipe da Austrália. Mas eu acredito, Ricardo, que o Paraguai passe pela Austrália e vai para outra fase da Copa do Mundo. Paraguai, assim, meio foi um placar magro e tudo, mas assim, em relação ao primeiro jogo, em que eu fiquei muito decepcionado com o Paraguai, principalmente na esfera defensiva, o Paraguai melhorou já um pouquinho. Jogou um pouco melhor, parece que estava menos nervoso. É aquela história que a gente sempre fala, né? Jogo de estreia, todo mundo. Para uns não faz efeito nenhum, mas para a maioria, o Sente. pessoal sente essa Uhum. questão da estreia. Uhum. E na segunda rodada você vê que isso aconteceu. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo da Espanha, como a Espanha estava mais solta no segundo jogo, tal, e vários outros times, né? Então, o peso da estreia, eu acho que foi bem cruel com a seleção do Paraguai, mas eu acho que o Paraguai tem tudo para vencer a Austrália e não tem outra opção a não ser vencer, porque se ele não vencer, aí vai ficar complicado para ele. A Austrália vai levar esse empate aí, né? Essa vantagem do empate para classificar em segundo. Então o Paraguai vai ter que partir com tudo para cima, né, Leandro? Não tem dúvida. Se o Paraguai empatar, ele está fora, porque a Austrália classifica pelo saldo de gols que ela tinha. Está um pouco abaixo do Paraguai. Então o Paraguai tem que vencer a Austrália. Eu acredito que a Austrália vai contra o Paraguai, mas não vai ser tão defensivo, não. Acredito que a Austrália vai um pouco para cima do Paraguai, devido à posição que o Paraguai precisa vencer. A Austrália precisa vencer o Paraguai. A Austrália não, o Paraguai precisa vencer a Austrália. Então, se o Paraguai vencer, o Paraguai está na outra fase da Copa do Mundo. Muito bem. Vamos então voltar agora aqui ao grupo C, porque é o grupo da seleção brasileira, é o jogo, né, que a gente comentou aqui no nosso programa de manhã, antecipou aí, né, fez alguns comentários a respeito da expectativa do jogo do Brasil. E muita coisa que a gente conversou aqui acabou não se confirmando, porque o Ancelotti manteve a escalação do primeiro jogo, né? Eu vou até colocar aqui na tela o time que o Ancelotti Eu acho que teve duas manteve. mudanças. Ele fez duas mudanças, mas manteve. Aí entra aquela situação que eu acabei de falar, né? O time pareceu mais à vontade no segundo jogo. Alguns jogadores foram totalmente diferentes do que se esperava deles, porque jogaram mal no primeiro jogo e no segundo jogo jogaram muito bem, né, Leandro? O caso do Paquetá, por exemplo, o Matheus Cunha, o time foi outro, em termos de empolgação. A defesa ali também estava melhorzinha e tal. A gente continua com algumas deficiências, lentidão do Casemiro, que contra time grande vai ser complicado, essa teimosia for mantida. Mas tudo bem, o pessoal vai falar assim: ah, pô, mas era o Haiti. Tudo bem, era o Haiti, mas que a seleção jogou bem, jogou. Os jogadores estavam mais à vontade, mostraram vontade. O Rafinha mesmo foi um que mostrou muita vontade até se machucar, estava sendo destaque no jogo. Vinícius Júnior jogando super bem, Paquetá super bem também. Então o time foi outro, né, Leandro? Não tem dúvida, Ricardo. O Brasil foi totalmente diferente do outro jogo, né? Você falou. O Brasil enfrentou a equipe do Haiti. Não tem nada a ver com o Haiti. Você tem um Curaçao, né? Curaçao. Curaçao, você vê que fez um grande jogo. São equipes de pequenos esportes assim para a Copa do Mundo, mas tirou ponto de grandes equipes aí. O próprio Curaçao tirou ponto de duas equipes que já foram campeãs. Já foram campeão do mundo já. Então a gente não jamais pode desfazer da equipe do Haiti. E o Flamengo, Não, quem tirou isso aí foi Cabo Verde, Cabo Verde, então né? desculpa, foi o Cabo Verde que tirou Por de conta da duas, Espanha e do Uruguai. então duas grandes Nós vamos equipes falar daqui a pouco, né? que já foram campeões. Mas independente disso, o Brasil enfrentou a equipe do Haiti. O Brasil entrou muito bem, que nem você falou.
O Ancelotti fez duas mudanças, colocou o Danilo na lateral e o atacante lá que entrou, que fez os dois gols do Brasil. Então, praticamente, os outros que a gente achava que teria que ter feito e não foi feito, acho que nem entraram em jogo, que nem você quando falou sobre o Ryan, que acabou entrando no jogo, que fez a parte da equipe do brasileiro. Então, o Endrick entrou, mas ainda não mostrou o que tem que mostrar. Eu acredito que o Endrick tem que mostrar uma coisa melhor que ele possa mostrar para o Brasil. Tanto é que ele fez um gol, infelizmente, realmente ele estava impedido, foi anulado o gol, mas o Brasil, primeiro tempo, Ricardo, jogou muito bem, fez os 3 gols, 3-0. E no segundo tempo, com as mudanças, o Brasil não mudou nada, manteve o mesmo esquema do jogo anterior. Então, praticamente, o Brasil venceu por 3-0 e praticamente ele está com 2 gols na frente da equipe do Marrocos, que eu falo da equipe do Marrocos, que venceu a Escócia. Mas o Brasil vai enfrentar a Escócia agora, um grande jogo. Acredito que ele deve preservar o próprio Casimiro aí para esse jogo, por causa do cartão que ele levou. E o outro lateral também que levou o cartão é o Yannis, né? Como é que é? Ibanes. Ibanez. Ibanes também que levou o cartão amarelo, Isso eu acredito. acho que não volta mais. Será? Bom, Acho que não volta. vamos esperar. A gente Ele não. foi muito mal, O Ibanes, né? né? Mas o jogo é aquele negócio, cara. Você tem que sempre estar atento, principalmente com cartões amarelos. Ele voltando, se ele levar o cartão, ele vai estar fora do próximo jogo. Mas o brasileiro não quer isso. Ele quer praticamente o time completo para enfrentar a equipe da Escócia, que vai ser quarta-feira, né? Brasil e Escócia, acho que a partir das 19 horas. Quarta-feira. Isso. E então a gente espera um grande jogo do Brasil contra a Escócia e que ele possa fazer um grande jogo. Parece que o Marrocos, para a gente, vou falar do Brasil, venceu por 3-0. E esse placar para o Brasil foi excelente. Hoje ele é o líder do grupo, praticamente com 2 gols à frente do Marrocos. Os dois se encontram com 4 pontos. Então hoje o Brasil é líder, devido ao saldo de gols que o Brasil tem mais que o Marrocos. Muito bem. Leandro, você tocou num ponto aí, negócio de cartão, que eu acho que aí é que entra a questão. Eu estava achando que ele não entraria com o Casemiro. Por quê? Porque o Casemiro tinha recebido cartão amarelo no primeiro jogo. Se ele tomasse o segundo cartão amarelo, ele não jogaria Contra a Escócia. contra a Escócia, que em tese seria um clube mais difícil do que o Uhum, Haiti. Mas ele resolveu arriscar com o Casemiro. O Casemiro não tomou cartão, tudo bem. Mas se tomar cartão, se jogar quarta-feira e tomar cartão, ele não vai jogar o primeiro jogo da outra fase. Então, é muito provável que o Casemiro não jogue quarta-feira, uhum. exatamente para evitar isso aí. É que nem você falou, Ricardo. Brasil e Escócia. A Escócia tem 3 pontos e o Brasil tem 4. Para o Brasil, se ele perder, ele vai ser o terceiro colocado. Porque a Escócia, o Marrocos tem 4 pontos e vai enfrentar o Haiti. Se o Marrocos vencer, ele vai a 7. E se o Brasil perder, ele continua com os 4 e a Escócia passa para 6. Então, o Brasil, se caso houver a derrota, o Brasil seria terceiro colocado do grupo dele. Vou colocar na tela aqui o time que começou jogando, né? Porque. Deixa eu só colocar a tela certinho aqui. Mas vamos falando aqui. Ele começou. Você falou até já aí, né? Uhum, As alterações que ele fez. E aí nós tivemos um desempenho do Danilo que foi razoável contra um adversário fraco. A gente não pode esquecer disso aí, a gente não uhum. pode achar. Se o Brasil tivesse apresentado o futebol que apresentou contra o Haiti, contra uma Argentina, contra uma. Vamos França. para a Holanda. Não vou nem falar França, já falei Argentina, mas. Então vamos lá, Espanha, França, a própria Holanda, que eu acho que o Brasil não vai pegar, graças a Deus, não vai pegar já nessa fase. E eu acho que o Brasil, em função do segundo tempo, que caiu muito, o Brasil dificilmente passaria por essas equipes. Estão no estágio muito, mas muito acima do que o Brasil, né? Isso aí a gente tem que reconhecer. A gente pode até não gostar de falar, Uhum, não gostar de admitir, mas a gente não pode deixar de ser realista, né? Não podemos deixar de ser realista, né? Vou colocar na tela aqui, deixa eu só mudar a configuração aqui, porque vem também as estatísticas do jogo, que também servem para a gente ter uma base boa, né? Do que está rolando lá. Então, Helena, eu já coloquei na tela aqui o Alisson de goleiro, Danilo na lateral direita,
o Marquinhos e o Gabriel Magalhães no miolo de zaga, o Douglas Santos, né, que, rapaz, eu fico ainda, mas vamos torcer para que ele recupere aí o futebol aí, que ele jogava com desenvoltura lá no futebol inglês. Lucas Paquetá no meio, Bruno Guimarães, Casimiro, fizeram ali, né, um bom sistema de marcação. Eu acho assim, o Paquetá bem, como jogou contra o Haiti. O Bruno Guimarães voltou a ser aquele Bruno Guimarães que jogou, foi um dos melhores jogadores em todos os jogos da seleção, mesmo no período que a seleção estava mal. Ele voltou a ser aquele Bruno Guimarães. Isso é importantíssimo para o Brasil, Excelente. porque ele bem, aí o Brasil começa a ficar, já Já tem começa a melhorias, né? ficar mais marrento. Uhum. O Casemiro tem um problema da lentidão. Então, eu acho que esse time aí, quarta-feira, vai entrar o Fabinho no lugar do Casemiro. Eu acho que vai ficar um meio-campo ainda mais forte, vigoroso e rápido. Aquele dia eu falei para você Ele que tem um pouco mais o de idade, Fabinho. tem 33 anos. Eu que achei que ele era muito novo. Aí tem o Vinícius Júnior, o Matheus Cunha e o Rafinha, que não vai jogar mais, acredito eu que não jogue mais nessa Copa também, pela gravidade da contusão. Muito provavelmente entra Luiz Henrique. Aí, Helena, eu vou falar uma coisa para você. Aí eu já deixo de achar que o Brasil possa passar vergonha nessa Copa do Mundo. Por quê? O Paquetá recuperando o futebol dele. O Bruno Guimarães recuperando o futebol dele. O Luiz Henrique entrando, ou o Endrick, que aliás, o Endrick aconteceu nesse jogo o contrário do que a gente esperava, né? O pessoal que jogou mal na estreia jogou bem pra caramba, e o pessoal que entrou, incluindo o Endrick, não entraram no jogo. Ficaram meio. É, Então nem foi. o Brasil caiu muito no segundo tempo, principalmente depois das substituições. Mas eu acho assim, que Você tá uma falando contra vez o Haiti. contra o Haiti, Tá. tomando com base os dois últimos jogos, né? Uhum. Fazendo um comparativo entre a estreia contra o Marrocos e o Haiti. Mas contra o Marrocos, o Endrick não jogou, não. Não, eu sei, eu estou falando Ah, assim, tá. porque o Tô. pessoal queria que ele entrasse, aí ele Entendi. entrou Ah. agora, mas não foi tão bem, Uhum. não foi assim o que o pessoal aspirava, então aí o Ancelotti pode falar, tá vendo? Tem que ir com calma, não sei o quê, não pode queimar o menino, blá, blá. Pode usar lá a narrativa que ele quiser lá. Mas então eu acho que com esse pessoal bem ali no meio, o Paquetá bem, o Bruno Guimarães bem, o Fabinho jogar o que jogou contra o Marrocos, né? O Vinícius Júnior e o Matheus Cunha jogando o que jogaram contra o Haiti, mais o Luiz Henrique ou o Endrick, ou seja lá quem ele colocar, o Ryan, não sei se ele vai repetir o Ryan, porque o Ryan também não foi bem. Eu colocaria o Luiz Henrique no lugar do Rafinha. Eu acho que aí o Brasil não só passa pela Escócia, como vai passar bem, né? Porque é bem capaz de fazer um jogo bem convincente também, Helena. É, não tem dúvida, que nem você falou. Para mim também o Casemiro não deve jogar, o Fabinho deve fazer a cabeça de área do Brasil ali. O Rafinha praticamente está fora, não joga. Aí eu sou a favor também de ser o Luiz Henrique ali na parte da frente. Aí seria o Luiz Henrique, o próprio Matheus Cunha e o Vinícius Júnior seria a frente. Aí manteria o Fabinho, o Paquetá e o Bruno Guimarães, né, que é o meio-campo. Uhum. A defesa seria o próprio Danilo, Marquinhos e aquele Magalhães lá que jogou na zaga. Agora na lateral esquerda eu entraria com o Alexandre, no lugar desse esse que jogou lá, como é que é o nome dele? O lateral Douglas Santos. Douglas Santos. Eu entraria com o Alexandre. Eu Quer acho, dizer, eu acho que ele vai manter o Douglas Santos para ver se ele pega ritmo e vai melhorando ao longo do. Porque uma das coisas que o Brasil tem e precisa é ganhar tempo e ir passando, né, os desafios, agora os jogos e tal, mas depois vai começar o mata-mata, passando os jogos, que eu acho que à medida que o time for ficando junto, for treinando, for jogando, uhum, aí você consegue lá para o quarto, quinto jogo, você ter um time realmente que possa encaixar, e aí sim, aí você pode dizer, não, o Brasil não vai tomar, se pegar a França, não vai tomar aquele vareio que tomou no amistoso. A Argentina não vai tomar a goleada que tomou no próprio Maracanã, né?
Então vai ser aquela coisa assim. Pode até não passar por esses times, mas não vai fazer vergonha. E realmente, você falou, pode tudo bem, o Douglas Santos continuar pelos jogos que ele vem fazendo e dar Vai ter sequência uma para ele, sequência. dar sequência no jogo para a equipe ficar mais agrupada Não ali é um para, cara que me agrade, não, mas entende? eu acho que é mais ou menos por aí. Para manter ele no caso e para pegar mais a própria equipe pegar aquele ambiente para a próxima fase. Mas eu não acho ruim ele testar o Alexandre, embora o Alexandre seja reserva no Flamengo e tudo. Mas Alexandre era reserva, não? o. Não, na esquerda. É, Ah, não, Alexandre é era verdade, titular. tá certo, esqueci. Então, o Alexandro pode ser uma opção em termos de ver como é que ele vai reagir, como é que ele vai estar se Talvez no segundo precisar dele. tempo, né? Talvez no segundo tempo, para dar ritmo pro cara também, né? Uhum. Para dar ritmo pro cara também. Eu estava confundindo ele com o lateral direito lá. Eita, Lucas. É. Bom, Helena, vamos para os números do jogo, a estatística de Brasil e Haiti. E você vê assim que o Brasil teve um domínio, o Brasil jogou bem, mas não foi uma Brastemp assim, em termos de, de domínio, de finalização. O Brasil finalizou 9 vezes, sendo 5 no gol. O Haiti finalizou 8 vezes, ou seja, uma vez a menos que o Brasil, e acertou 4 no gol. Também uma a menos que o Brasil. Posse de bola, 57% para o Brasil, 43% para o Haiti. O Brasil cometeu 13 faltas, o Haiti 15. O Brasil tomou um cartão amarelo, o Haiti tomou 3 cartões amarelos. Então, a estatística do jogo, nós não tivemos cartões vermelhos, né? Quem que tomou o cartão amarelo do Brasil? O Brasil, não lembro, rapaz, quem que tomou Também o não tô cartão? lembrado que levou o cartão O amarelo. Brasil teve 8 impedimentos, é muita coisa. O pessoal precisa ficar mais atento nessa situação de impedimento. Uhum. O Haiti ficou 4. 4 escanteios para o Brasil, 4 escanteios para o Haiti. E defesas, 3 do Brasil, uma do Haiti. Então, se você for analisar com frieza os números, não foi uma coisa assim acachapante do Brasil em números. Só que no campo de jogo foi tranquila a vitória. Não tem dúvida, mas eu tô achando que esse negócio tá errado. 9 contra 8. Eu acho que o Brasil teve muito mais que o Você Haiti. acha que o Brasil teve mais finalização? Teve mais finalização. Que nem você falou, às vezes você pega um negócio da partida e às vezes não foi as nove chances que o Brasil teve. Depois de ter tido mais chances e o Haiti teve 8. Eu acredito que isso aí não. Para mim não houve isso. O Brasil teve mais grandes chances de fazer o gol contra o Haiti. Não fez, mas independente disso, que você até falou, 57 por 43, a diferença é pouca. Pelo Haiti que o Brasil está enfrentando, que não é uma grande equipe, mas o Brasil merecia um placar melhor contra o Haiti. Teve gols anulados, teve gols perdidos, mas o futebol é aquele, cara, quem não faz, Nós tivemos 2 gols anulados, né? E milimétrica, né? Foi uma milímetro. questão milimétrica ali, E ontem teve um gol tanto um quanto o outro. eu não vou chegar lá depois, a respeito do Brasil, então a questão milimétrica acabou dando impedimento e o Brasil continuou com 3-0 mesmo contra a equipe do Haiti. É que nem eu falei para você, o Brasil, ele joga pelo empate contra a Escócia. Mas se a Escócia vencer, o Brasil entra na terceira colocação da Copa do Mundo. Então, eu acredito que o Brasil vença a Escócia e passa na. Agora depende do placar, porque o Haiti, eu acredito que o Marrocos vai fazer bem mais gols que o Brasil fez quanto o Haiti. Essa é a grande questão, né? Porque o Haiti já vai entrar eliminado, Já está já eliminado, né? está eliminado. Então, já vai entrar em campo eliminado. Então, o Marrocos vai ter essa motivação de fazer gols e, e o Brasil vai ter que se virar lá com as coisas. Mas eu acho que com esse time aí, eu vou falar para você, aí eu já fiquei mais animado em relação à seleção brasileira. Com essas alterações aí, que não são da vontade do treinador, mas são da nossa vontade. Mas eu acredito, Ricardo, Ele que nos desculpe, mas. se entrar o Fabinho agora nesse jogo contra a Escócia, É, no outro jogo o Casemiro volta. Dificilmente vai legar o Casemiro de fora.
Não, ele não vai deixar. Não, eu só tenho certeza. Assim, a gente até entende, né, Helena? O cara tem confiança, Uhum. faz parte. Todo treinador tem um jogador de confiança dele, não tem jeito. É que nem o Casemiro e o próprio Danilo, né? Exatamente. Então, assim, o cara tem. Acabou, eu não discuto isso aí. Até. Porque você vê, ele manteve o time, coisa que a gente não. Acho que nenhum brasileiro gostaria que mantivesse o time. Mas aí, se você for analisar também, o cara fala, pô, também o cara não deixa o time jogar, o time não vai engrenar nunca, porque o cara não deixa o time jogar, e papapá. Uhum. É tudo uma questão de ponto de vista, né? Exatamente. Que a gente respeita, logicamente. Mas aí ele mostrou que ele estava certo, insistiu com o time. E aí já é uma questão dele lá. Mas assim, que realmente ele acertou, porque o Paquetá fez uma partidaça e é, o Matheus Cunha fez uma partidaça também. Vinícius Júnior fez uma partidaça. Todo mundo caiu no segundo tempo, caiu de produção no segundo tempo. É só isso que me preocupa. Mas, mas eu acho que o time deixou. Eu particularmente, que eu estou desde o início muito cético, né, com a seleção brasileira, muito exigente, né? Não sei se eu que estou muito chato, Não, é. mas a gente fica exigente, né? Nós que somos brasileiros com seleção brasileira, nós somos exigentes mesmo. Mas realmente a seleção com essa configuração aí, eu acredito que se o Luiz Henrique entrar bem, se for mesmo o Luiz Henrique, né, no lugar do Rafinha, eu acho que o Brasil tem tudo até para golear a Escócia, na minha opinião, né? É que, Eu acredito muito nisso. é que nem você falou. Se entrar com essa equipe aí, entrando com o Fabinho no lugar do próprio Casemiro, o Luiz Henrique entrando no lugar do Rafinha, já é duas mudanças na equipe brasileira para o próximo jogo que é contra a Escócia. E é que nem você falou, o Paquetá fez um grande jogo contra o Haiti, acho que foi dois passes dele que aconteceu os gols brasileiros, e o Brasil venceu por 3-0. Mas é que nem você falou, o Brasil hoje, a equipe que tem, não pode acontecer de chegar um segundo tempo, a equipe cair tanta. Caiu muito a equipe brasileira, e isso não é bom. O próprio treinador está lá para ver isso. Pô. Essa equipe está caindo muito, aí fez as mudanças. Com as mudanças que ele fez, não foi ideal e acabou o 3-0 para o Brasil. Então, acredito que com as mudanças que ele fez, não acredito que não vá acontecer de novo contra a equipe da Escócia. Mas eu espero um segundo tempo melhor que o Brasil possa fazer. Foi contra o próprio Marrocos. O Marrocos merecia estar vencendo o Brasil até por mais de um gol no primeiro tempo e acabou perdendo não, empatou por 1-1 com o gol do Vinícius Júnior depois. Mas no segundo tempo a equipe brasileira melhorou muito. E com essa melhoria do Brasil, é o que a gente precisa, segundo tempo, ter uma melhoria no segundo tempo para que a equipe possa fazer grandes jogos para a Copa do Mundo, Ricardo. Isso aí. Vamos torcer. Daqui a pouco a gente vai atualizar as informações aí a respeito da seleção brasileira. O Neymar já está indo para os treinos, né, com bola. Não há uma expectativa. Eu não acredito que ele vai jogar contra a Escócia, mas tem a expectativa de que ele jogue contra a Escócia. Provavelmente vai estar à disposição no banco nesse período aí de recuperação. Vamos torcer, né, para que tudo dê certo lá para o Neymar também e principalmente para a seleção brasileira. Eu não colocaria o Neymar, acho que até colocaria no final do jogo contra a Escócia, se o jogo já tiver, dependendo da forma como o jogo estiver, né? Ele pegar um ritmo para realmente, quando for para outra fase, provavelmente contra o Japão, ele já está mais, pelo menos ter entrado em campo, né? Porque vai ser muito ruim. É muito ruim o jogador entrar numa situação que o cara ficou lá sem treinar, né? Só na questão física e todo mundo querendo que ele jogue, né? Que a expectativa em cima dele é muito grande e tal. Mas vamos torcer, né, Eliano? Vamos para que tudo dê certo lá para a seleção brasileira e a gente possa ficar satisfeito aí com o desempenho da nossa seleção nas fases seguintes.
Não tem dúvida. Você sabe que com a volta do Neymar, a melhoria do Brasil vai ser bem maior do que está hoje. Neymar é um grande jogador. É que nem você falou aí, o Paquetá jogou muito bem. Mas a gente falou de tanto fala de Neymar como o próprio do Danilo Santos, que é do meio-campo do Brasil. Não entrou tão bem nesse jogo e acabou vencendo por 3-0, mas não foi o ideal que o Brasil precisava. Que nem você falou, no segundo tempo o Brasil caiu muito o futebol do Brasil e acabou com os 3-0. Então a gente espera que o Neymar possa jogar contra a Escócia e que para isso o Brasil vai ser excelente, um meio-campo. Alguém vai sair dali para o Neymar jogar, principalmente para outra fase da Copa do Mundo. Então acredito, é que nem você falou, a entrada do Neymar pode ser que aconteça, pode acontecer agora contra a Escócia e depois ele pode entrar como titular. Agora não pode acontecer às vezes uma coisa que não agrade a própria seleção brasileira Cheguei. com a entrada do Neymar e o Neymar para o próprio Brasil estar fora da Copa do Mundo. Ah, tá. Daqui a pouquinho a gente vai contar com a participação do Cadu aqui também no nosso programa, tá chegando agora. Tá lá com os afazeres dele lá, né? Com as obrigações dele lá, trabalho. E mas seguimos aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Cadu sobre o Brasil, mas vamos seguir aqui para os grupos seguintes, porque depois nós vamos voltar a falar de Brasil na hora de Nós não falamos do Marrocos. atualizar. Hã? Marrocos, Ah, sim, Escócia e Marrocos. A vitória que a Escócia venceu o primeiro jogo, né? E o o Marrocos venceu Marrocos por 1 a venceu. 0, 1-0, um Agora o placar, Marrocos está junto com o Brasil com 4 pontos. A Escócia 3 tem pontos. mais esse fator ainda, né? A Escócia vai entrar babando contra o Brasil, porque também Precisa vencer. precisa vencer para tentar chegar entre os quatro. Até o empate não é ruim para a Escócia, porque ela vai fazer 4 pontos. Você Como, fala para ela entrar como, para outra como fase. terceiro colocado, eu acho que um terceiro colocado com 4 pontos é bem provável que entre os 8 melhores. É bastante provável. Talvez até com 3 entre, Mas, cara. hã? Talvez até com Pode 3 ser, entre. pode ser, mas vai depender de gol, né, Dos que outros. sofrer e Aham. tal. Mas assim, com 4 pontos não vai ser, eu acho que não vai ser ruim para a Escócia. Então assim, não vão babando o Brasil não, Helena. Eles podem empatar, fazer 4 pontos, eles vão entrar recuado como sempre mesmo. Não vai ter, vai ser por aí mesmo, eu acho. Mas é que nem a gente fala. Talvez até com os 3. Mas acabou vencendo por 1-0. E, e para o Brasil isso foi bom, que o Brasil venceu por 3. Se ele vencesse por mais, era melhor ainda. Mas o Brasil hoje continua com 2 gols à frente do Marrocos. E hoje, por enquanto, o Brasil é o líder da chave dele, o Marrocos é o segundo. Depois vem a Escócia e o Haiti é o último colocado. Lembrando que os jogos desse grupo do Brasil vão ser na quarta-feira, dia 24, às 7 horas da noite. Lembrando que agora os dois jogos acontecem no mesmo horário. Marrocos e Haiti e Escócia e Brasil. Chega aí, Cadu. Tenta É aí. bom que você aproveita e já dá uma palhinha aí sobre em cima do, tá ligado? Pode sentar aí. Eu só vou precisar configurar depois aqui acho que vou ter que mudar a câmera um pouquinho, mas deixar você fora senta um pouquinho mais para frente, Cadu. Um Eu acho que pouquinho mais mesmo pra assim frente. vou ter que mudar ali o ângulo da câmera, mas beleza. Cadu, fala aí sobre isso aqui que a gente estava falando sobre o Brasil. O que que você achou do jogo e essa perspectiva aí, né, do jogo contra a Escócia também? Fala do jogo do Brasil. Uhum. Eu achei um primeiro tempo mais ou menos. O time no começo ali não estava conseguindo encaixar jogadas. Depois que fez os gols, saiu pro jogo, né? Conseguiu abrir 3-0 ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, achei que o Brasil poderia produzir mais. Teve os gols anulados do Endrick, né? Teve um também do. Teve dois gols anulados, né? Se não me engano. Então, e eu acho que poderia ser 5, poderia ser mais. Acho que o Brasil deixou a desejar um pouco contra o Haiti. Só que o importante é ganhar o jogo. É o que o Paquetá falou na entrevista. Evoluir jogo após jogo para poder conseguir ajustar o time e chegar aí à conquista. Beleza. Vamos dar sequência aqui então nos grupos seguintes. Você quer falar mais sobre Marrocos e Haiti? A expectativa é, Leonor, vamos partir para o próximo grupo.
Não, o que eu falei para você, o Marrocos, para mim, venceria um placar mais elevado contra a Escócia. É por isso que eu falo, o Brasil deve vencer a Escócia e faria praticamente os 7 pontos. E vai depender do resultado no Marrocos contra o Haiti. Se tiver um placar mais elevado contra o Haiti, o Marrocos pode ser até o primeiro colocado da chave do Brasil. Mas vamos esperar os jogos, que é os dois jogos são de quarta-feira, às 19 horas, e a gente espera dois grandes jogos pela Copa do Mundo. O Brasil está com saldo de gol, né? Com 2 gols, um saldo de 2 gols a mais do que o Marrocos. O Brasil só não pode deixar acontecer o que aconteceu com o próprio Marrocos deixou, né? O Marrocos ganhou de 1-0 só, aí o Brasil ganhou de 3, poderia ter sido mais. Mas aí agora o Brasil tem que ganhar também da Escócia, ou mesmo empatar, para seguir aí, para não dar muita chance para o Marrocos, uma eventual goleada aí contra o Haiti, que já entra eliminado, né? Tá com 0 ponto e -4 de saldo de gol, fica muito difícil. O Brasil praticamente já está, mesmo que perca da Escócia, já está classificado para outra fase, acho. Muito difícil ele não. Devido aos gols que ele fez, né? Porque se ele ficar em terceiro, ele vai depender dos outros terceiros das outras chaves. Então não dá para dizer que ele já está classificado. Pode ser uma boa chance. 4 pontos é a mesma coisa que vale para Para a a Escócia. Escócia, Marrocos, para a Escócia vale para o Brasil também, Uhum. para o Marrocos, né? Mas só que aí, meu amigo, primeiro que se você for segundo lugar no grupo do Brasil, E já a gente vem a Holanda, então ele a não vai enfrentar. gente é, ué, a transmissão caiu? Não. A gente não. A seleção não vai ter casa mais. Ela vai ficar viajando. Ah, não fica mesmo no. É. Ah, se A for vantagem de ser segunda primeiro é colocado. que você fica ali próximo da sede, né, onde está e tal. Se for segundo colocado, inclusive, eu acho que o jogo do segundo colocado do grupo do Brasil não é nem nos Estados Unidos, é no México. Aí vai ter que jogar no México. Um lugar quente Aí, se também. for prosseguindo, ele vai ficar viajando de um lado para o outro. Então, em termos de logística e mais o cansaço de viagem, então para o Brasil não é. E o outro ponto é que você vai pegar a Holanda, né, amigo? Se você for Se segundo for segundo colocado. É por isso que o Brasil, que nem a gente falou. não é bom fazer acontecer isso, né? É Nem por um isso, pouco. é por isso que o Brasil, por isso mesmo que ele quer fazer um placar sobre a Escócia, para que ele possa manter a primeira colocação do grupo dele, da grupo C, para a Copa do Mundo. Então, o Brasil tem que ver esse outro lado também. Se caso acontecer a segunda colocação, já não vão jogar no mesmo lugar, já vai jogar para o México. É um lugar mais quente, mas futebol você tem que ver os dois lados, né? Se o Brasil acostumar naquele mesmo campo, que mantenha-se no mesmo campo e possa fazer grandes jogos para a Copa do Mundo. Cadu, você acha que o Brasil evoluiu, lógico, de um jogo para o outro, mas já pode dizer que dá para encarar Holanda e Japão? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Claro, a Holanda é um time mais entrosado hoje que o Brasil, vem jogando mais tempo junto, mas eu não vejo esse bicho-papão todo que o pessoal fala, não. Eu acho que o Brasil, pelas peças que tem, e até esse jogo, né, nos mata-mata, o Brasil vai estar mais adaptado ainda, mais é, entrosado ainda para enfrentar esses adversários. O Japão já enfrentamos, né? E, na minha opinião, perdemos por falhas individuais, que eu acho que em E Copa do Mundo com um time totalmente totalmente alternativo, é. alternativo. Eu acho que uma eventual partida entre Brasil e Japão de novo, dificilmente vai acontecer isso. Então acho que com o Japão a gente já estamos preparados. Com a Holanda até lá, até esse jogo com a Escócia, até chegar lá, acredito que também esteja no nível, pelo menos paralelo, para enfrentar a Holanda. Eu acho que o Marrocos não goleou o Haiti, tá? Eu acho que Não, é, foi 1-0. Não, vai jogar não, ainda. Marrocos e Vai Haiti. golear. Ah, tá. Eu acho que não goleou o Haiti, acho que nenhuma equipe, a não ser a Alemanha que goleou o Curaçao, acho que nenhuma equipe grande assim goleia o time na última rodada. A gente está vendo, né, que esse negócio aí de golear é É, muito é relativo, né? muito relativo e o Marrocos não é estilo de jogo do Marrocos, Sacudir de jogar para iludir, né? golear. É, O Marrocos não tem um estilo de jogo goleador, não é muito de golear. É o finalizar, né? time que faz o placar e administra. Então, acho que dificilmente, por mais que precise, né, para passar em primeiro, dificilmente vai golear o Haiti. Nem o Brasil conseguiu golear. A defesa do Haiti tem costumado a ser uma defesa sólida. Tanto é que tomou um gol da Escócia, 3 para o Brasil, indiferente da qualidade técnica dos jogadores individuais.
dificilmente o Haiti sofre goleada, não só para os times do grupo C, mas para qualquer outra equipe, por mais que seja um time bem limitado. Eu comentei com a Helena aqui, Cadu, é, que eu fiquei animado nessa possibilidade aí. Rafinha machucou, eu acho que ele coloca Luiz Henrique, voltando o bom futebol de três jogadores fundamentais, que são Paquetá, o Bruno Guimarães e o próprio Vinícius Júnior, o Matheus Cunha, né? Então, assim, é, já é com os jogadores que podem entrar, como é o caso do Luiz Henrique, se ele entrar bem, eu acho que o Brasil já começa a ficar mais encorpado aí para as fases seguintes, é o que você falou. Eu tinha comentado também. Quanto mais tempo o Brasil ganhar para treinar, para os jogadores ficarem juntos, para ter, né, aquela evolução tática que a gente acredita que o Ancelotti pode dar realmente para o time, aí já começa a coisa a melhorar para o lado do Brasil, né? Olha, eu vou falar que eu estava até comentando hoje com um amigo meu no privado. O Ancelotti, a trajetória, a carreira do Ancelotti sempre teve sempre foi muito estratégico. Em Champions League, 5 vezes campeão, ele sempre tinha uma carta na manga, ele sempre gostou de ter uma carta na manga. Eu acho que o Ancelotti tem uma carta na manga na seleção brasileira, ele não quer mostrar agora, ele não quer estragar. Eu acho que ele tá guardando alguma coisa pros mata-mata, pode ser o Endrick, pode ser o próprio Neymar, pode ser alguma carta aí que eu acho que ele não vai revelar agora. Acho que o Ancelotti tem alguma coisa aí. Foi assim a carreira dele inteira. Sendo campeão, sendo é, vitorioso, uma carreira vitoriosa, ele sempre teve alguma coisa aí para surpreender os adversários nas fases seguintes. Eu acho que não é diferente no Brasil. É o perfil do Ancelotti. Então pode ser o Endrick, o próprio Danilo, zagueiro do Flamengo, lateral da seleção brasileira, entregou numa entrevista, né? Com o Endrick deu um chute que quase tirou o Léo Nanete do treino. Então, mostra que o Endrick está treinando muito bem. E o Ancelotti não quer mostrar muito isso dentro de campo. Eu acho que na próxima fase a gente pode esperar um Brasil melhor do que o Brasil que está sendo. Pelo menos isso. Acho que o Ancelotti não colocou o time 100% em campo ainda que pode mostrar no futebol brasileiro. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de Brasil, atualizando as notícias aí da seleção, Neymar, e uma série de outras coisas. Vamos seguir falando, né, dos grupos seguintes, que nós vamos para o grupo I agora, que os jogos foram no dia 20 de junho. A Alemanha fez 2-1 na Costa do Marfim. Está em cima disso aí que a gente está falando, né? Pô, a Alemanha foi super bem na primeira rodada, vai deitar e rolar na Costa do Marfim, não sei o quê. E a gente viu que não é bem assim. Enquanto que Equador e Curaçao ficaram no 0-0. Foi um joguinho triste de ver. Mas a Alemanha e Costa do Marfim, deixar vocês dois à vontade para comentar. Agora a Alemanha tem 6 pontos, Costa do Marfim 3, Equador e Curaçao 1 ponto cada um. É que nem você falou, Alemanha e Costa do Marfim. O Costa do Marfim vencia por 1-0. E a Alemanha conseguiu virar o jogo por 2-1. Até pensei que tivesse impedido o atleta da Alemanha, mas infelizmente não estava. Valeu o gol. E a Alemanha venceu por 2-1. Então a Alemanha, como venceu o primeiro jogo por 7-1 a equipe do Curaçao, agora pegou a própria. Venceu por 2-1 a equipe do Costa do Marfim. Então a Alemanha apresentou um grande futebol contra a Costa do Marfim. Então a gente espera, que nem você comentou, não são essas equipes menores que podem apresentar um futebol abaixo do que apresenta, mas a Costa do Marfim apresentou um grande futebol contra a Alemanha, mas infelizmente não conseguiu vencer, a Alemanha venceu por 2-1. E o outro jogo, que nem você falou, sobre Equador contra a equipe do Curaçao, o Curaçao que eu tô falando pra você, o Curaçao tá mexendo com os times aí, o próprio Equador, até o Plata, até chegou a chorar nesse jogo aí depois, mas futebol é assim, cara, que quando você tem que fazer o gol e não faz, acontece o que aconteceu com a equipe do Equador. Então, eu acredito que o Equador praticamente, eu não sei se a situação dele hoje, que a Alemanha venceu e o Costa do Marfim e o próprio Equador empatou contra o Curaçao. O Curaçao hoje tem 2 pontos, acho. Acho que o Equador tem 1 ponto.
Então, Não, praticamente, Equador e Curaçao tem um ponto. o Curaçao tem um ponto. Um ponto. A Curaçao foi goleado pela Alemanha, né? Ah, tá. Tem um ponto cada Um um. ponto, é. Só que o Curaçao enfrenta agora a equipe da Costa do Marfim. Então, se o Isso. Curaçao vencer a própria Costa do Marfim, ou até empatar, praticamente o Equador pode ficar fora da Copa do Mundo pela Alemanha que ele pega na outra no próximo jogo. Os jogos vão ser dia 25 de junho, Equador e Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim. Cadu, para você comentar aí a rodada que foi e a que virá também. Olha, as equipes africanas têm sido muito fortes com o passar do tempo, né? A própria França é uma equipe africana. Dos 11 titulares da França, 10 são africanos. Então, mostra isso a seleção marroquina, por mais que também tenha bastante jogador ali que não é marroquino, né? A própria Argélia, que perdeu para a Argentina, mas é uma seleção bem montada. Enfim, Senegal, entre outras seleções aí que vem mostrando um potencial muito grande, ainda mais em Copa do Mundo. E dá para lembrar aí que o Yamal também poderia jogar por Marrocos, né? O pai é marroquino, a mãe, se eu não me engano, é muçulmana. Enfim, as seleções africanas têm sido muito fortes na Copa do Mundo. Falando um pouco do grupo da Alemanha, era a favorita, todo mundo já esperava a Alemanha assim, passando em primeiro, mas todo mundo esperava um jogo mais tranquilo, né, em relação à Costa do Marfim. Isso mostrou a força das equipes africanas. O gol foi no finalzinho, se eu não me engano, nos 2 últimos minutos para acabar. Enfim, acho que eu já esperava a Costa do Marfim sendo a segunda melhor do grupo. Tanto é que é meu palpite para esse grupo aí passar a Alemanha em primeiro e Costa do Marfim em segundo. E o pessoal já esperava um Equador, né? O Equador surpreendendo na Copa do Mundo. Tem um bom time, mas não conseguiu jogar. Essa é a verdade. Para a última rodada é Costa do Marfim e Curaçao, se eu não me engano, e Alemanha e Equador. E para o Equador classificar, o Equador tem que ganhar o jogo, né, da Alemanha, que não é uma coisa muito fácil. E a Costa do Marfim, para mim, já está praticamente classificada. Então, acho que esse grupo está mais ou menos desenhado aí para a próxima fase. O grupo F é o grupo da Holanda, né? Esse grupo particularmente interessa ao Brasil porque os confrontos do grupo C do Brasil estão, né, emparcerados lá com esse grupo F. O primeiro colocado do grupo do Brasil vai pegar o segundo colocado desse grupo e vice-versa. Então nós tivemos no dia 21, no dia 20, melhor dizendo, a Holanda vencendo a Suécia por 5-1 e na madrugada do dia 21, o Japão goleou a Tunísia por 4-0. A Holanda ficou com 4 pontos em primeiro lugar, um saldo de gols de 4, mas com 7 gols marcados. O Japão também ficou com saldo de. Tem a mesma pontuação, né, 4 pontos, mesmo saldo de gols, 4, mas tem um gol marcado a menos do que a Holanda, 6. E está em segundo lugar. A Suécia agora é a terceira colocada com 3 pontos. A Tunísia já está eliminada com 0 ponto. Heleno Nogueira. O jogo que você falou primeiro é Holanda contra Suécia. Isso. Você vê um placar, para mim, elevado para a Holanda contra a Suécia. Porque a Suécia já foi uma equipe bem melhor que se encontra hoje na Copa do Mundo. Mas a Holanda tem são uma grande equipe, a equipe da Holanda. E é que nem você falou, teve um cara que falou que o campeão da Copa do Mundo vai ser a Holanda. Então, vamos esperar para ver se vai acontecer isso mesmo. Outros falam que não seria a Holanda, seria uma outra equipe que seria campeã. Mas a Holanda foi muito feliz nesse jogo, venceu por 5-1, placar elevado. Para a Holanda foi excelente esse placar, que praticamente ele ficou com um gol a mais que a própria equipe do Japão, que venceu por 4-0. Eu vou chegar no Japão daqui a pouco. Então, para a Alemanha foi excelente esse resultado contra a Suécia, 5-1. Então, praticamente hoje a Alemanha é a líder da chave dela, do grupo dela. E no caso, o Japão é o segundo colocado. E o Japão, que venceu a equipe da Tunísia por 4-0. O Japão também não é uma boa, não é aquela equipe boba. Ela vai para cima com o intuito de fazer os gols mesmo, para que possa classificar para outra fase. Então, hoje, o próprio Japão, contra a própria que enfrentou a Alemanha, como que é o nome dela? Suécia. Suécia. Eu acho que a Suécia está com quantos pontos?
3 pontos. 3 pontos. E o Japão tem 4. 4 pontos. Então, nesse jogo, pode acontecer que o Japão enfrenta a Suécia. Então, o Japão vai enfrentar a Suécia, sendo que o Japão leva vantagem do empate. É que nem o caso do Brasil contra a Escócia. Então, o Japão enfrenta a equipe da Suécia, sendo que o Japão leva vantagem do empate. Mas eu acredito que o Japão passe pela equipe da Suécia e possa ser até praticamente segundo colocado da chave do grupo entre Holanda e Japão. Seria a Suécia praticamente a terceira colocada do grupo. Você acha que vai ter goleada? Holanda e Tunísia? Eu acho que tem goleada. Holanda não é time bobo, não. Holanda vem goleando, apesar desse jogo agora, nesse jogo, não foi esse jogo que tá perdendo por 1-0? Não, foi a Alemanha que perdeu por 1-0. Nesse jogo, eu acredito É que. tanto jogo que a cabeça da gente embora. Eu É, também, às vezes, eu falo, não, que negócio, qual jogo foi? É muito jogo. eu acredito que a Holanda passe tranquila por esse time aí e praticamente mantém a primeira posição do grupo para a Copa do Mundo para outra fase. Cadu Nogueira, vai ter goleada Holanda e Tunísia? E como é que Acho vai que ser não. Japão e Suécia? Acho Lembrando que a que. Suécia, ela foi para a Copa do Mundo, ela foi por causa de ranqueamento lá da Europa, porque ela foi mal nas eliminatórias. Ela só fez mesmo esse primeiro jogo de goleada aí, mas a Suécia não vem bem já faz um tempinho já. Ela entrou nessa Copa do Mundo aí nos cascos também, né? Mas tem um ataque bom. É. Tem um ataque bom. Acho que, realmente, o meio-campo e a defesa ali deixa a desejar. Tanto é que nos últimos 7 jogos, 8 agora, fez gol em todos, né? Só que tomou também. Quer dizer, Então é uma parece um time equipe. que a gente conhece. Né? Pois é. Então é um time bem irregular, assim. Só que, assim, um jogo ali que pode encaixar, pode ganhar. Eu acho que esse jogo aí é 55-45 pro Japão. Acho que não é um jogo fácil pro Japão, não. Ainda mais se tratando de classificação, porque na hora do vamos ver, a Suécia classificou, né? Foi pra repescagem lá e Você conseguiu sabe a a questão, você classificação. vê, são dois povos assim, né, que culturalmente falando, eles são tranquilos. Só que o sueco é gelado mesmo na verdadeira acepção da palavra. Se ele É, estiver ganhando e estiver perdendo, fez a mesma coisa. O japonês já é mais, não, mais no futebol. O Acho que japonês já fica mais alterado, sente mais se sofreu um primeiro gol e tal. Suécia não, Suécia para ele tomar o primeiro gol vai continuar jogando do mesmo jeito. Isso aí também pode ser um fator aí determinante para a classificação de um ou de outro, né, Cadu? acho que é isso aí. A Suécia é um time mais frio, né? Mais, tô nem aí. O que acontecer, aconteceu. E o Japão é um time mais organizado, mais focado, Tem mais enfim, pressão, né, para a expressão. classificação. Só que eu vejo jogadores que desequilibra mais pro lado da Suécia do que pro Japão. Né? Tem o Gyökeres, que é do Arsenal, que é matador, faz muito gol. O próprio Isaac do Liverpool, um atacante também muito bom, que se destacou no Newcastle, agora tá no Liverpool. Então são dois caras ali que, se tiver no dia deles, é aquilo que foi no primeiro jogo. Faz dois, participa de 2, 3 gols aí. Tranquilo. Enfim, tem o Gudmundsson, o Larsson. Tem jogadores ali que dá pra ajudar. Eu acho que é um jogo equilibrado. Esse jogo Suécia e Japão. Já que falamos aqui no Fluminense, e sabe qual que é o time que mais revelou jogador para essa Copa do Mundo pela seleção brasileira? Ah, é? Consegue imaginar, Eliano? Você não sabia, é não. o Flamengo. Ele perguntou pra quê? Ele fez a pergunta, eu respondi. Você pega metade do time do Flamengo foi revelado no Não, Fluminense. tá tudo Então, É, aí Não, não mas tem bem jeito. revelado, né? não, é revelado, não Ah, é CD, não. Tá falando revelado. Revelado. O Fluminense revelou 3 jogadores. É a única equipe da seleção brasileira que revelou 3 jogadores. Isso porque o João Pedro não tá, né? Isso porque o João Pedro não tá. Que é o Ibanes, Luiz Henrique e Fabinho. O Flamengo tá com 2, Eliano. É Vinícius Júnior e Paquetá. É. Tá mal, não, Eliano. Também não tá ruim, não. não, o Flamengo tá 3 mal, a 2 não. pro Quem, Fluminense. quem O tá bem Flamengo tá acostumado já quem com tá bem esses. é o Fluminense, né? Que você falou que costuma só levar gols, levar gols. Mas eu acredito que agora para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta muito bem para a segunda fase agora. Ontem eu estava assistindo Cabo Verde, nós vamos falar de Cabo Verde daqui a pouco aqui. Eu falei, esse miolo de zaga do Cabo Verde aí podia estar lá no Fluminense. Facinho, facinho. Mas a gente sabe que não vai porque os caras são novinhos. Ó, grupo G. Agora a gente já está chegando, né, nos jogos que já aconteceram e depois nós vamos passar para os que ainda vão acontecer hoje e amanhã. Então, ontem nós tivemos a vitória do Egito sobre a Nova Zelândia e um 0-0 também que eu vou falar para você. O joguinho difícil e ruim, Bélgica e Irã. E nessa brincadeira aí, o Egito
uma exibição já melhor do Sala, né, do pessoal que eles estão contando, as revelações lá do Egito que estão surgindo também. Ganhou de virada, né? Se não me falha a memória, a Nova Zelândia saiu na frente, né? Realmente, E o Egito agora foi para 4 pontos, Irã e Bélgica 2 pontos. A Bélgica está em terceiro, hein? No critério de desempate com o Irã. E a Nova Zelândia, 1 ponto. O Irã, eu acho que já está basicamente classificado aí, porque, sei lá, não vou especular, não. Vamos deixar para a gente tocando aqui, deixar vocês falando aí sobre esses dois jogos aí. Um foi esse Bélgica e Irã. Vou falar para você, não dá nem para falar nada. O De Bruyne saiu triste, eu não sei se ele saiu triste pelo empate ou pelo desempenho dele e do time, né? Será que aquela geração belga tão badalada já chegou no. Já virou o fio já? Parece que sim, né, Helena? eu acredito, né? Você viu o próprio De Bruyne sair de campo, praticamente. Ele não praticou o futebol que ele praticou quando jogava no Manchester City, Chegou nem perto, né? jogava muita bola. Então, ele não praticou o esporte que ele praticou no Manchester City, que é de clube. Mas é um jogador de seleção, o De Bruyne. Então, a Bélgica empatou por 0-0 contra o Irã, esperava uma vitória da equipe da Bélgica, mas acabou com esse empate 0-0, que nem você falou, praticamente o Irã tem grandes condições de classificar para outra fase da Copa do Mundo. E o outro jogo, Ricardo, que você falou sobre o Egito contra a Nova Zelândia. A Nova Zelândia vencia por 1-0 a equipe do Egito. E no segundo tempo, o Egito conseguiu virar o jogo para 3-1. Então, praticamente o Salah fez o segundo gol, o gol da virada. Então, o Egito fez 3-1. E hoje, se não me engano, hoje o Egito é o líder da chave dele, da Copa do Mundo, para outra fase do campeonato. Cadu, É, o Egito, pra mim, é o segundo melhor time desse grupo, né? A Bélgica, igual vocês falaram, será que acabou a geração belga? Eu acho que já acabou na Copa passada. O Hazard já não tá mais, o Carrasco já não tá mais, Fellaini não tá mais, Batshuayi, Mertens, acho que aquela poderosa geração belga que tava em 2014 e 2018, acho que foi o grande pico ali. Depois de 2018, acho que já não é mais essa geração, a gente já tá em outras gerações belgas, né? Por mais que ainda esteja ali o De Bruyne, Trossard, Courtois, acho que remanescentes mesmo é só o De Bruyne e o Courtois, né? O restante é tudo da nova geração. Enfim, eu acho que a Bélgica classifica. A Bélgica acho que vai classificar com 5 pontos nesse grupo. E o Egito também deve carimbar a classificação aí. Acho que Bélgica e Egito se classificam nesse grupo. tudo bem. Helena, quer acrescentar mais algo? Vamos para a rodada, né? Para a rodada seguinte desse grupo aí. Você não falou praticamente aí, o Egito é o líder, né? Eu falei a classificação aqui. É Egito. O Egito, 4 pontos, o Irã, 2, a Bélgica está em terceiro com 2. Mas vamos confirmar aqui a terceira rodada, né? Que vai ser dia 27, Uhum. meia-noite, os dois jogos. Nova Zelândia e Bélgica, Egito e Irã. É que nem o Cadu acabou de falar aí. Muito difícil não dá a Bélgica aí para se classificar nesse grupo aí. E o Egito também deve passar. Acredito que o Egito seria o líder da chave e a Bélgica ficaria na segunda colocação do grupo para outra fase da Copa do Mundo. Cadu, o que você acha desses resultados aí? É por aí mesmo? Eu acho que o Egito passa. Hum. Acho que o Egito passa em primeiro, né? É Egito e Irã a última rodada? É isso, né? É Egito e Irã, isso. Eu acho que o Egito ganha do Irã e a Bélgica ganha da Nova Zelândia. O Egito passa em primeiro, a Bélgica em segundo e o Irã em terceira colocação, né? Empatado aí com a Nova Zelândia. Acho que o Irã nessa Copa aí tá passando muitas dificuldades. Eu vi uma notícia hoje de manhã que a FIFA estava tentando convencer, parece que o governo americano lá liberar alguma coisa para o Irã. Não sei se é passagem, se é voo, Acho que que é estava esbarrando. aumentar para 48 horas também o tempo para eles ficarem, né? Alguma coisa assim. Eu acho Tem que uma. tá muita dificuldade lá e acho que não conseguiram, né? A FIFA Não? pediu desculpas pro Irã, mas acho que não conseguiram. Não teve O Irã avanço. fez algumas exigências para eles ficarem, inclusive o negócio da bandeira, né? Que os Estados Unidos tinham mania de botar a bandeira do Irã com a bandeira que era do Irã há 40 anos atrás. Não atualizava a bandeira do Irã. Então eles fizeram uma série de, é, Eu de acho que é algo relacionado à viagem mesmo. Acho que os a Estados Unidos viagem. estava barrando alguma coisa pro A Irã. FIFA deu muita bobeira, cara. Tinha que ter jogado os jogos do Irã lá para o Canadá ou para o México, talvez para o México, porque ele já está estabelecido no México, né? Então acho que
foi uma forçação de barra também bem desnecessária nesse sentido. Vamos passar para o grupo seguinte. Eu vou ter que fazer uma troca de câmera aí, que eu acho que a câmera que nós estamos usando já está no limite dela de bateria. Agora entra a questão da Espanha, que goleou, né? Agora dessa vez Lamine Yamal e tantos outros lá corresponderam e tal, está dentro do que o pessoal estava atinando realmente, né? Esperando a expectativa do pessoal de que fosse a Espanha, que é tão cotada, né? Favorito para muita gente, goleou finalmente a Arábia Saudita e o Uruguai e a Costa Verde. Acredito eu que fez aí os melhores jogos de Copa do Mundo. E é um jogo que ninguém esperava que fosse ser do jeito que foi, né? Pode falar aí, Leandro, a vitória da Espanha, né, de goleada sobre a Arábia, e depois o empate do Uruguai com Cabo Verde. Realmente, nem falou, a Espanha empatou o primeiro jogo, era para ter tido uma vitória, acabou empatando. E agora, o segundo jogo, a Espanha veio com um outro patamar para a Copa do Mundo, que ele vem com um dos favoritos para a Copa do Mundo, a Espanha, e venceu a equipe da Arábia por 4-0. E que nem você falou, o próprio Lamine Yamal fez o gol da própria Espanha aí, então tá aparecendo esses jogadores. E o Oyarzabal fez 2 gols pela equipe da Espanha, mas a equipe da Espanha melhorou muito. E o outro gol foi do Harson, né? Harson, que fez o gol da Espanha. Mas independente disso, a Espanha venceu por 4-0. Hoje se encontra com 4 pontos, por causa do empate que houve no primeiro jogo. E praticamente a Espanha se classifica talvez em primeiro colocado da chave dela. E o outro jogo que você falou, o Uruguai perdia por 1-0 para a equipe do Cabo Verde. E o Uruguai conseguiu virar o jogo com um gol do. Um gol do Canal foi o segundo gol, né? E o primeiro gol foi do. Esqueci o nome do cara aqui. Mas o Uruguai conseguiu empatar. E o Canal lá, então, o segundo fez o segundo gol da equipe do Uruguai. E a equipe do Cabo Verde conseguiu empatar no final. Um rapaz que tinha entrado no segundo tempo conseguiu fazer o gol do Cabo Verde. E o Cabo Verde depois foi para cima da equipe do Uruguai. Acabou o Cabo Verde ficando no empate por 2-2. Para a equipe do Cabo Verde foi excelente resultado, 2-2, porque é uma equipe praticamente tem pouco nome na Copa do Mundo. Mas o Cabo Verde empatou com a equipe do Uruguai. Para o Uruguai, talvez que difícil. Talvez o Uruguai, eu não sei quem o Uruguai enfrenta agora, talvez seja a Espanha, né? Isso. O Uruguai enfrenta a Espanha, um jogo dificílimo para o Uruguai vencer a Espanha. E a Espanha, com a grande equipe que se encontra, vem para cima do Uruguai com o intuito de vencer e passar para outra fase em primeiro lugar. Então, praticamente, o Cabo Verde, com esse empate, ela foi bom. E agora ela vai enfrentar a equipe da Arábia Saudita. E a gente espera um grande jogo aí. Não só de Espanha como Uruguai, como de Arábia Saudita contra o Cabo Verde. São 2 grandes jogos que a gente espera nesse jogo aí da Copa do Mundo, para outra fase da Copa do Mundo. É verdade, Leandro. E esse grupo, pra mim, eu acho que é o melhor grupo, assim, pra gente acompanhar. Porque todos têm possibilidade de classificação nesse grupo, né? Porque se a Espanha ganhar do Uruguai e a Arábia Saudita vencer o Cabo Verde, a Arábia Saudita classifica. E se qualquer resultado é importante para todas as equipes. Se der Uruguai, o Uruguai classifica, ganha da Espanha, e Cabo Verde ganha da Arábia Saudita, a Espanha passa em segundo lugar do grupo. Por incrível que pareça, a Espanha passa em segundo lugar do grupo e pega a Argentina na próxima fase. Então é muita coisa aí para ser definida nesse grupo aí. Acho que vai ser o grupo que eu tô mais ansioso assim para a gente ver a resolução. Acho que é esse grupo da Espanha. E em relação ao palpite, eu acho que a Espanha ganha do Uruguai e, e eu acho que dá empate Cabo Verde e Arábia Saudita. É que a gente falou, são grandes jogos, vão acontecer. Se praticamente o Uruguai vencer a equipe da Espanha, ela passaria em primeiro colocado na chave da Espanha com o próprio Uruguai. E o Uruguai vai com tudo para cima da equipe da Espanha para que possa vencer e que possa passar na primeira colocação do grupo para outra fase da Copa do Mundo. Acho que Cabo Verde, se ganhar, passa primeiro. Então não vai ser fácil, Cabo não. Verde enfrenta Vamos a torcer para Arábia. ganhar, É. mas Arábia.
Não vai ser fácil. Eu acredito que o Brasil vence por Vai 2-1. seguindo aí, que eu tô vendo Marcos. aqui. Então, Vamos acho ouvir a opinião do que Eduardo? a Ele sempre, o critério de sempre muito desempate acho que abalizado. beneficia o Cabo É Verde, o cara né? aqui que sabe Acho que o muito. Cabo Verde, se ganhar da Arábia Inclusive, o Saudita e o Eduardo está Uruguai ganhar da participando, além Espanha, o dessas Cabo Verde é o primeiro colocado do gentilezas, né, grupo. que ele faz com a E o gente Uruguai aqui, seria agora segundo. já formado. O Uruguai A gente tem um vai a orgulho, né? 5. Eu tenho um Não, mas grande eu falo por causa do satisfação e confronto. orgulho Espanha e de ter Uruguai. Tem assinado isso? o estágio Ou do Então, Eduardo não, o primeiro na critério é Gazeta, confronto na direto. época, né? Então, Na confronto Rádio direto, se o Uruguai Gazeta, venceu a da Espanha, Gazeta de praticamente ele Manaus. seria o segundo colocado. E o E Eduardo o Uruguai agora tá com com a 2 gente pontos, é isso? A na Espanha Web com 4? TV e nas O páginas Uruguai acho nossas que nas redes um ponto. sociais. Um E nós vamos ponto? publicar também no portal da Não, é 2. Gazeta, Empatou portal com a de Arábia e notícias da empatou com o Cabo Gazeta, Verde. É A 2 Espanha pontos. tá com comentários 2 do pontos. Eduardo. É E o isso outro tem mesmo. 4. Espanha tem 4, né? Uhum. Acho que o Uruguai passa a Espanha ainda. É, se ganhar no confronto direto vai a 5. É isso mesmo. E Cabo Verde ganhando vai a 5 também. A Espanha corre ficar em terceiro lugar no grupo aí. Vai mesmo. Cabo Verde tem tudo para estar classificado já, né? Só ganhar o jogo. Só ganhar o jogo e acabou. Você imagina essa coisa histórica, cara, porque o mais difícil ele já fez. Foi não perder para os dois mais fortes do grupo. E agora ele vai pegar o adversário, teoricamente, o adversário mais fraco. Tudo bem que é tudo teoria. Esse que é o problema. Mas pelo que o Cabo Verde está apresentando, ele tem tudo para ser superior à Arábia Saudita no jogo. A gente sabe que às vezes o time não entra bem e tal. Mas assim, o que esse pessoal está entrando com vontade, eu acho que eles vão superar a Arábia. Imagina como vai ser a festa lá, cara. Né? O time, primeira vez numa Copa do Mundo, já faz isso aí que fez, classifica. Né? Se bobear, classifica de uma forma Em primeiro, né? que até em primeiro, se dependendo do resultado. Que nem se a Imagina falando você ser primeiro num grupo que tem Espanha e Uruguai, rapaz. Mas a Dois Espanha, campeões do se mundo. caso a Espanha perder, ela seria a terceira colocada. Ela corre o risco de não disputar a próxima fase? Eu acho muito difícil, porque ela vai ser um dos melhores terceiros, na pior das hipóteses, né? Mesmo com 2 pontos? Não, 4. Não, ela já tem Ah, não, já tem 4, tá ok. 4. Tá certo. E 4 de saldo, né? Você está esquecendo o 4-0 aí em cima da Arábia É, Saudita. do último jogo, tá É. certo. Eu não esqueci do jogo, porque tá 4 pontos. Então, praticamente, se o Uruguai vencer, praticamente o Cabo Verde vencer, praticamente a Alemanha, a Espanha seria a terceira colocada. Exatamente. Então esse grupo promete muito E a também, né? Arábia pode classificar também se ganhar do Cabo Verde. É. Ali é porque como foi um grupo, né? Ontem teve essa coisa interessante, né? Todo mundo que jogou ontem tinha um ponto. Nos É. dois grupos. Os dois grupos estava todo mundo com um ponto. Então, esse tipo de situação faz com que todo mundo tenha chance na última rodada, independentemente do resultado da segunda rodada. É claro que as vitórias na segunda rodada vão dar, né, muita vantagem e tal, mas todo mundo tem chance. Então, tanto nos dois grupos de ontem, todo mundo tem chance. A Espanha, como eu tive que sair, né, estava vendo a câmera, trocando a câmera, e não sei se vocês já falaram isso, mas a Espanha nesse jogo mostrou que é a Espanha que todo mundo esperava nessa Copa. Eu acho que no primeiro tempo, sim. Segundo tempo que voltou a cair de novo. Né? Segundo tempo tirou todo mundo. Tirou Yamal, tirou As coisas a que eu não galera consigo toda. entender, rapaz. O cara quer poupar jogador numa Copa do Mundo. Eu acho que já estava definido, né? 3-0 ali no momento. Eu acho que o Lamine Yamal também não tá 100%. O Né? Yamal Tem isso voltando também. agora. Nico Williams voltando agora. Ele Acho que entrou no primeiro jogo, né, no transcorrer do jogo, aí isso. ontem já entrou como titular e tal, fez gol. Mostra que realmente é um cara diferente mesmo. É. Mas aí quando sai, o time complica. Tudo bem que os caras estão pensando lá na frente, mas Eu acho que se for por condicionamento físico, aí sim, aí é compreensível. Não tem nem o que discutir. eu acho que é questão de preservar mesmo. Medo de tomar uma pancada ali e perder o principal jogador, né? Com o jogo já definido. Pode ser. Heleno, quer acrescentar alguma coisa antes da gente passar para o grupo I? Não, que nem o próprio Cadu falou, às vezes tirou o próprio jogador com o intuito, às vezes até se machucar. Hoje, uma coisa simples, acaba se machucando, aconteceu com o Rafinha. Rafinha jogando pelo Brasil, sentiu, acho que praticamente está fora da Copa do Mundo. Não tem mais como voltar o Rafinha pela Copa do Mundo, o que aconteceu com o próprio Wesley, que está fora da Copa do Mundo. Às vezes, para preservar o atleta,
Mas eu acredito que isso aí, todos os times já têm a colocação do atleta, como que está a situação dela para a Copa do Mundo. Mas é que nem o Cadu falou, de repente, para preservar o atleta para a próxima fase, tirou ele, porque praticamente a Espanha vai se classificar para outra fase. Então a gente espera que esses jogos sejam grandes e a Espanha também é umas favoritas aí da Copa do Mundo. Vamos partir para o grupo H agora. H agora ficou. Já entramos então na data de hoje, né? 22 de junho. Hoje é mais um dia em que a gente vai ter 3 filé mignon aí, né, na Copa do Mundo, né? Nós tivemos o domingo passado, né? Retrasado, passado, né? Não, passado foi ontem, retrasado. Uhum. Vamos ter de novo Argentina em campo, Noruega em campo, França em campo. E para mim é o filé mignon dessa Copa. Esses dias, esse dia, né, em que essas seleções jogam, por causa dos seus craques que estão correspondendo às expectativas nessa Copa do Mundo. Então hoje nós vamos ter às 6 da tarde França e Iraque pelo grupo I e às 9 da noite Noruega e Senegal. Vamos falar de França e Iraque. Mas você não vai falar da Argentina, hein? A Argentina é lá no outro grupo. No outro grupo. Tá. É lá no grupo F. Vamos lá. A França enfrenta o Iraque. A França enfrenta o Iraque. A partir das 18 O horas. Iraque deve golear a França, né? Mbappé vem firme aí, cara. Mbappé vem com 2 Nós gols. temos aí é que a Argentina, o Messi tem a expectativa de bater recorde de gols, né, em Copa do Mundo, assim como o Mbappé também. Ele está atrás do Messi, mas ele está no par, até porque eu acredito que na próxima Copa o Mbappé deve estar ainda, né? Ah, sim, Mbappé. Então o Mbappé e o Messi brigando aí porventura aí a bater recorde de gols numa Copa, em Copas do Mundo, né? Mas o Messi é novo ainda. Dá para ele voltar para 2 Copas ainda, o Messi. Então vamos esperar que. Mais uns 3 anos aí o Mário Bittencourt contrata ele pro Fluminense. Não, o Fluminense seria mal, né? Um cara no meio campo Não, praticamente desequilibra, cara. imagina. Não tem jeito. A hora que ele quiser. Exatamente. Então a França prega o Iraque, apesar de ser um time bobo não, mas a França vai golear o Iraque. O Mbappé, o próprio Dembélé, vai aparecer nesse jogo aí para a França contra o Iraque. E eu espero que a França vença até para um placar mais elevado, que nem foi esse jogo passado. E o outro jogo é a Noruega contra o Senegal. O Senegal é um time perigoso que pega, mas você tem lá o Haaland. O Haaland, que fez 2 gols no jogo passado, joga contra a equipe do Senegal. E o Senegal não quer perder esse jogo, que praticamente quer assumir a liderança da chave da França ali. Apesar que a França deve golear, a Noruega também goleou. Acredito que a Noruega vence o Senegal. E praticamente ali, França e Noruega ali se classificam para outra fase. Que depois vai ter França contra a Noruega, né? Que é o último jogo. Cadu, para mim vai ser o melhor jogo do dia. Posso quebrar a cara. Noruega e Senegal. Lembrando que a Noruega é a líder do grupo, com 3 pontos. A França está em segundo, porque tem um saldo de gol a menos do que a Noruega. Senegal e Iraque não fizeram pontos ainda, estão zerados. Mas a gente sabe o potencial da seleção de Senegal. O que esperar então desse grupo aí? Não sei se você concorda comigo que a Noruega e Senegal deve ser. Eu digo em termos de equilíbrio, né? Estou falando de futebol das equipes. Mas eu acho que é um jogo aí que promete muito aí para É um jogo mais dia de hoje. truncado. Eu acho que Senegal e Noruega é um jogo de gols, né? Vamos dizer assim, um cara de um 2-2, um 3-2, um 2-1. Eu acho que o melhor jogo do dia vai ser uma surpresa aí, Áustria e Argentina. Acho que a Argentina não ganha da Áustria hoje. A Áustria é um time muito bem montado. Xandinho aqui, hein? Não, eu falei já isso pra semana passada. Acho que o tropeço, a Argentina não faz 9 pontos. Acho que inclusive eu falei isso no programa antes da Copa. Falou. Acho que a Argentina não faz 9 pontos. E o tropeço deles é justamente contra a Áustria. A Áustria é um time muito bem montado e precisa do resultado, né? É mais ou menos Uruguai e Espanha. Não vai ser um jogo fácil. A Argentina vai ter que jogar muita bola para ganhar da Áustria. A Áustria tem uma defesa sólida, uma defesa muito, muito física, muito bem montada. E tem uns jogadores ali que são bons de bola, sabem jogar. Eu acho que essa Argentina aí, o Messi tá passando por uns problemas pessoais, né, também. É o pai dele, né? Corria risco até de não jogar esse jogo. Mas, enfim, acho que esse jogo aí, no máximo, um empate. Posso estar errado, é o meu palpite.
Acho que a Argentina não ganha da Áustria, vai ser um dos melhores jogos aí do dia, em termos de disputa, né? Eu acho que em termos de jogo aberto, realmente, Noruega e Senegal tem um potencial muito grande. E acho que a França também ganha do Iraque aí, pelo menos por uns 3 gols de diferença. O Senegal ainda vai pegar o Iraque na última rodada, dia 26, com jogos às 4 da tarde, no mesmo horário, Noruega e França. Aí também é outro jogão, né? Mas isso é lá no dia 26. Só para a gente fechar o assunto aqui do grupo I. Você quer falar alguma coisa a mais do grupo I, Elian? É o da França aí, do grupo da França? É. Não, não tem dúvida. A França vence o Iraque e o próprio Noruega. Eu acho que a Noruega vence o Senegal, apesar que você falou uma grande equipe Senegal. São pessoas que estão ali para jogar bola mesmo. E o Senegal não tem. E a Noruega não. A Noruega tem uma grande equipe. A Noruega é muito difícil a Noruega perder esse jogo para o Senegal. E eu acredito que passe França e Noruega ali, é o vencedor desses dois aí praticamente vai definir quem é o líder da chave para a próxima fase da Copa do Mundo. No grupo J, o Cadu já adiantou alguma coisa aí, mas vamos falar um pouquinho mais dele, porque um jogo é hoje, que é o jogo da Argentina, às 2 da tarde, contra a Áustria. Realmente, eu acho que o Cadu tem razão, é um jogo que promete muito mesmo. E o outro jogo do grupo é só amanhã, entre Jordânia e Argélia. A Argentina é a líder com 3 pontos e 3 gols de saldo. A Áustria em segundo com 3 pontos e 2 gols de saldo. A Jordânia está em terceiro com saldo menos zerado, né, com saldo menos 2. E a Argélia também zerada com saldo menos 3. Não dá nem para te falar nada de Jordânia e Argélia, né, com todo respeito, mas ainda mais que o jogo vai ser meia-noite. Quem que vai assistir Jordânia e Argélia meia-noite? O cara que é fanático assiste. O cara, quando gosta de futebol, Ultimamente eu tenho dormido no jogo do Brasil, que tenho dormido no jogo do Fluminense. Imagina meia-noite assistindo Jordânia e Argélia. mas isso é por causa dos contatos. Você tem que fazer os seus. Tem que sim fazer seus esquemas que você faz aí com várias pessoas, né? Hoje eu Aí você levantei acaba. 5h30, já fui e voltei em Barra Mansa. Aí, tá vendo? Já Já. vim fazer o programa e ainda tem mais coisa aí pro dia ainda. Você vê, vai chegar tal hora que você vai estar dormindo lá e não tá vendo o jogo. Ah, imagina, então, depois de um dia igual hoje, eu levanto, né, 5h30 da manhã. Imagina se eu vou estar meia-noite assistindo Jordânia e Argélia. É que nem fala, Jordânia e Argélia são duas equipes que praticamente perdeu os jogos. A Argélia perdeu para a Argentina por 3-0, né? E a Áustria ganhou da Jordânia por 2-0, acho que foi 2-0, né? Ou 2-1. Na primeira rodada, você É, diz? Áustria 3-1 na Jordânia e 3-1. Argentina 3-0 na Argélia. Então a Argentina é líder por causa do saldo de um gol a mais. Mas eu acredito que nem o Cadu falou a Argentina e a Áustria. Mas eu acredito que a Argentina vence a Áustria hoje. Que nem ele falou que eu falei no programa que ele estava aqui, que a Argentina faria os 9 pontos, se classificaria praticamente para a outra fase da Copa do Mundo. E Jordânia e Argélia, que nem eu acredito, dá um empate aí para não falar que não houve, para não fazer discórdia com as ambas as equipes. Então, eu acredito que a Argentina vence a Áustria e a Jordânia empata com a Argélia. A última rodada, os confrontos vão ser Argélia e Áustria, no dia 27, Jordânia e Argentina. Você já imaginou se a Jordânia não é possível. Tirar ponto da Argentina na última rodada é ruim. É igual a Argélia tirar. Começa querendo fazer gol pra se isolar, né? Querendo bater recorde atrás de recorde aí. Difícil também. Muito. Mas Argélia e Áustria vai ser um jogão. Mas vamos combinar que a Argentina também deu uma sorte danada nesse sorteio, hein? Dos favoritos ao título, foi o com mais mel na chupeta no grupo. Imagina se passa em segundo. Pô, já imagina, vê que a Áustria pronta, Se né? a Áustria ganhar hoje, praticamente a Argentina é o segundo colocado do grupo. Pô, aí embola tudo, Embola roteiro do chaveamento, Do chaveamento. A Argentina Nossa pegaria Senhora. quem? Argentina pegaria Espanha. Logo na primeira fase do mata-mata, que não dá pra Antes chamar das de oitavas, né? né? Ainda tem que ver o que é que chama, como é que chama essa fase. De sexta de final. Alguma coisa assim. É 16 avos de final, porque oitavas, né? Oitavas de avos, né? Não, acho que Então, 16 avos é as oitavas, né? Não, a oitavas é os 16 equipes. A 16 avos é 32 equipes. Mas aí nós vamos ter 42, né? É, Classificando. 42. Acho que é Então, de um negócio sextas avos. eu realmente eu não tenho certeza nem como nominar essa primeira fase de mata-mata. Se a Argentina perder hoje, eu acho que
Mas imagina já duas Que a favoritas ao Áustria título se vai a enfrentando. 6, né? Argentina fica com Fica com 3. 3. Pega a Jordânia, provavelmente vai a 6. A Áustria só É. joga pelo empate na última. Aí quem vai fazer 9 pontos aí vai ser a Áustria. Ou 7. Que Ou passa em primeiro 7. com 7. É, É, a verdade. Argentina tem que pelo menos empatar Não hoje, pode realmente. bobear mesmo, não. Eu não acredito, porque a Argentina tá jogando redondinho. Mas vamos ver, né? Mas eu não sei, eu concordo com você que Acho que é um jogo realmente a difícil. Áustria tem potencial, sim, para aprontar alguma para a Argentina aí. Se a Argentina não começar bem, realmente. Bom, o grupo K é amanhã também. É o grupo de Portugal, que está em terceiro, né, no grupo. A Colômbia lidera com 3 pontos. Congo e Portugal estão com 1 ponto. E o Uzbequistão, que perdeu da Colômbia, 0 pontos. Confrontos de amanhã, Colômbia e Congo. E Portugal pegando o Uzbequistão, Helena. Portugal, para a excelente equipe que tem Portugal, você vê que o próprio Cristiano Ronaldo não vem jogando aquele grande futebol pela equipe de Portugal. Mas eu acredito que Portugal vence o Uzbequistão. Portugal tem 1 ponto, né? Portugal tem 1 ponto, Portugal está em praticamente terceiro. iria para Se 4 bem que não tem pontos. sentido. Na verdade, os dois estão em segundo, né? Porque está tudo igual. Mas tem alguma coisa de diferença aí. Não Diferente tem? de. Ah, pode ser cartão. Pode ser Alguma cartão. coisa deve ter. Quem está em segundo? Congo. Congo. Então pode ser alguma coisa que está Deve em. ser cartão, por isso que está aqui, Tá né? em relevância aí. Então, eu acredito que o Portugal passa por Uzbequistão e a Colômbia também passa pelo Congo, apesar que o Congo vem dando grandes problemas para essas equipes aí. Você vê a Colômbia é um grande time, a Colômbia vem com o próprio Arias, que é da Colômbia, né? Você pega o número 10 lá, como é que chama ele? O Ramos Ramos Rodrigues. Rodrigues, que eu falo para Então, você também. e é jogador de seleção, não é jogador de clube, ele joga para a seleção brasileira, pela seleção do Seleção mundo, colombiana. colombiana. Então, eu acredito que tanto Portugal vence o Uzbequistão, como a Colômbia vence o Congo. Lá e praticamente aí o que que seria? Se a Colômbia passar e Portugal passar, Colômbia seria a primeira que. Ela já é a primeira colocada, a Colômbia, né? Por enquanto, É. por enquanto. Aí vai ficar lá na última rodada que eles vão se enfrentar, né? Colômbia e Portugal. Colômbia e Portugal. Vai ser no dia 27, às 8h30 da noite, os dois jogos. Colômbia e Portugal, Congo e Uzbequistão. Praticamente aí ficaria diferença de 2 pontos um para o outro. Colômbia e Portugal. Que a Colômbia venceu? Ela tem 2 pontos de vantagem. Então vai ser um jogo também para decidir quem seria o primeiro colocado da chave Colômbia e Portugal. Mas eu acredito que a Colômbia ainda mantém essa primeira colocação aí para outra fase da Copa do Mundo. Cadu, o que esperar do Cristiano Ronaldo agora? Será que ele foi o único grande astro da Copa do Mundo que não Olha, correspondeu na primeira rodada, né? Todo mundo foi bem pra caramba. Messi fez 3, Mbappé fez 2, Haaland quem? fez 2, Kane. E ele ficou, né? Além da frustração do empate de Portugal, ele ainda ficou sem marcar o dele. E ainda deu rincha no elenco, né? Deu uma divisão lá, Deu uma né? divisão no Porque o elenco. pessoal fala que o time não joga, não flui porque tem que ficar passando bola para ele e tal. Eu acho que começou nas esposas deles, né? Parece Então que o negócio é mais grave rolou ainda. um fake news da esposa do Envolveu a João mulher e Neves. danou tudo. A Georgina foi lá e comprou a briga e foi pro vestiário isso. O João Neves deu uma entrevista polêmica lá que o Cristiano Ronaldo era como qualquer outro jogador de Portugal. Enfim, aí deu no que deu, mas o Cristiano Ronaldo já postou uma foto junto com o grupo dizendo que tá tudo certo, Bem. tá mais unidos que nunca, né? A liderança que ele impôs. Eu acho que ele vai dar a volta por cima. É o tipo de cenário que ele adora, né? Ele É verdade. adora esse tipo de cenário. Tá com um cara que vai meter uns 3 nesse time aí. Esse Uzbequistão aí. E como sempre, calando a boca de todo mundo. É realmente a primeira rodada ali, não só dele, né? O time todo de Portugal não foi bem. Foi muito mal, né? Tudo bem, vamos agora para o último grupo, Falou da Colômbia. que é o grupo. Ah, é a Colômbia. Eu queria saber se ia torcer para sair gol do Arias. Colômbia? Ah, o Arias pra mim tem que ser reserva na Colômbia. Isso também tinha que ir. É verdade. Rapaz, esse dia eu vi uma postagem, foi ontem que eu vi uma postagem no jogo do Fluminense fazendo um paralelo com o Mundial do ano passado, o Mundial de Clubes, né?
Aí tava lá, Fluminense, tanto, time não sei o quê. Aí bora lá, gols, Judas, Ô, louco. Martinelli, falei, que Judas é esse, pô? Depois que eu vi que o cara tava se referindo ao Arias, pô, Mas é que chamando o Arias de Judas. ele não Aí tá botou rendendo um gol aquele do Judas, futebol, um hein? gol do Martinelli, um gol. Ele não tá rendendo aquele futebol todo que rendeu no É, Fluminense. Isso eu não, já não fico mesmo. contente. É. Isso aí. Mas ele jogou bem o primeiro jogo, ele fez um bom primeiro jogo. Ah, é, mas Fez não um bom daquele primeiro jogo. nível Arias, né? Não, não naquele nível do Fluminense. Luiz Dias, teve outros jogadores, Luiz Soares, que É. destacaram bem mais que ele ali. Acho que o Arias não tá, Mas tá lá na, rendendo mas lá tanto, na não. Colômbia ele nunca foi a grande estrela da seleção, né? Ah, mas ele jogava bem. Ele Não, ele jogava participava de bem, mas gols em ele todos nunca os foi jogos. o cara assim que Não. tal. Sempre foi o Luiz Dias e E o Rames, né? ele sempre foi aquele cara Mais que é o Ramos. mais o James que não tá jogando Ah, não, também. acho que hoje é o Luiz Dias. Hoje o nome É, da. o Luiz Mas Dias quando o hoje Ramos tinha muito mais nova eu que acho ele. que ele é É, disparado o melhor jogador colombiano hoje. em atividade, é. E o James, cara, é um arremedo. Ele é Ele é um ganso, né? é, É um cara o que. cara tá lá por causa de nome mesmo, porque você vê que não é mais a mesma Ah, coisa. mas ele dá muita assistência. Eu acho que o time ganha mais confiança com ele, né? É. A coisa flui mais com ele e tal. Mas assim, o problema é que a gente compara com aquele James de anos atrás, né? Das Copas do Mundo anteriores, né? Não chega nem perto. É que nem você falou. Hoje, Cristiano Ronaldo é Portugal. Messi é Argentina. Então são grandes jogadores. E o próprio Rames Rodrigues, da Colômbia, é um dos melhores jogadores também. Que nem você falou, não vem jogando futebol que jogava antes. Futebol caiu um pouco. Mas é um grande jogador. Mas a gente espera que ele possa manter o futebol dele, que ele não vem mantendo, para que a Colômbia possa fazer grandes jogos para passar para outra fase. Vamos para o próximo grupo, então. Essa brincadeira aí, Helena Nogueira, já são 11 horas e 54 minutos. Tem um almoço da tia lá para Não, você não tem ver. problema. Grupo L, finalmente. Depois a gente só vai dar uma passada para atualizar as informações da seleção brasileira antes de encerrar o programa. No grupo L, é outro, né, também amanhã, às 8 da noite. Ué, o que é isso aqui que tá? Ah, não tá certo, nessa rodada ainda é separado. Às 5 da tarde, Inglaterra e Gana, e às 8 da noite, Panamá e Croácia. Nossa Croácia também, que parece que já é outro que parece que virou fio também, igual a Bélgica. Pode falar, Helena. Panamá e Croácia. Panamá e Croácia, no grupo L. Esse é dia 24? Ah, Esse não, é tá dia no dia 23. 23, tá, os dois, 23. tá. É o último dia da Uhum. segunda rodada. É, que nem você falou, o Panamá, que enfrenta. Eu tô Croácia, procurando aqui, peraí. Inglaterra e Gana. Inglaterra e Gana. Não, a Inglaterra passa por Gana tranquilo aí, não tem dificuldade nenhuma para a Inglaterra passar. E o outro é o Panamá contra a Croácia. Você sabe quem que é o segundo colocado do grupo? É Gana. Primeiro Inglaterra com 3, Gana com 3 em segundo, tem um saldo de gol a menos. Cada vitória. Depois Panamá e Croácia. A Croácia é a última do grupo. Um ponto. Porque também ela pegou a Inglaterra, né? Tal. Ela está com saldo menos 2, o Panamá com menos 1. Mas Então, a Croácia tem que jogar tudo que tem que jogar e nesse jogo aí contra o Panamá, Helena. é que nem você falou, a Croácia da Copa passada é totalmente diferente de hoje a Croácia. Mas eu acredito que a Croácia vence o Panamá aí e passe para outra fase da Copa do Mundo. E o outro jogo que você falou que é a Inglaterra Inglaterra com Gana às 5 da tarde. contra a Gana, 5 da tarde. Acho que a Inglaterra passa por Gana e praticamente assume a liderança da chave. E a Croácia vencendo, praticamente seria a segunda colocada da chave e praticamente passaria para outra fase da Copa do Mundo. Cadu, o Croácia está enfrentando maldição brasileira, porque depois que eliminou o Brasil na Copa retrasada. Não, passada, né? Passada. Foi passada. Retrasado foi a Bélgica. Então, a Bélgica caiu, o Brasil tá meio secando muito o pessoal que eliminou ele lá, porque a Bélgica caiu Não, de produção e a Croácia, tudo bem que a Croácia pegou a Inglaterra, né? Então, mas tem maldição brasileira aí, Cadu? Acho que não, acho que é o tempo mesmo deles que envelheceram muito o time, já É não é aquele verdade. time, né, de antes, mas não deixa de ser um time bom. Croácia é um time bem montado, tem de muitos jogadores experientes e pega quem agora? Vai pegar o Panamá. Deve ganhar.
Ela está na Deve situação ganhar. aí, é o último do grupo, mas porque pegou a Inglaterra, né? É, Então, pega Panamá e depois depois pega a Gana. Gana, né? É. Deve classificar em segundo lugar aí. É, a Croácia não vejo dificuldade, Inglaterra, não. você acha que vai passar fácil pro Gana? Passa. Acho que a Passa Inglaterra fácil. faz 9 nesse grupo. Inglaterra tá jogando redondinho também, né? Ninguém tá falando muito da É, Inglaterra, tá, olha. Tá. tá jogando redondinho. E o Kane tá numa fase boa. É, É, o meio de campo tá o compacto. meio-campo Tuchel tá. acertou o time. É, Passou invicta nas eliminatórias. E acho que ninguém tá isso. dando crédito aí pra Inglaterra. Ninguém tá É dando. o típico cenário, né, de um campeão. Enfim, Rapaz. vamos ver como que vai se desenhar essa Copa do Mundo aí. Mas acho que a Inglaterra passa disparado com 9. A Croácia deve fazer os seus 6 pontinhos ali. E Gana deve ficar com a terceira colocação no grupo. Bem. Então vamos atualizar aqui. Você já falou, né, Léo? Já falou sobre esse grupo, né? Já. Já. Vamos dar só uma atualizada nas notícias. Qual o site que a gente acompanha aqui para ver? Vamos no GE. Ver o que está falando aí da atualização aí das notícias da Copa do Mundo. Os clubes brasileiros continuam se movimentando também. O fato mais notório aí desses últimos dias foi a demissão, né, do Renato Gaúcho, do Vasco. É, O Fluminense foi bom isso, né? Oi? O Fluminense foi bom. Foi bom o quê? Mas porque o adversário do Fluminense é o Vasco da Gama. Copa do Brasil. Eu não sei se é bom não, que eu vou pegar o Renato de técnico, as maluquices dele. Não, mas ele quer ganhar do Vamos ver Fluminense. quem que o Vasco vai. E o que tá pegando, rapaz, é a briga da tia Leila lá com o pessoal do Flamengo, porque realmente eles vão botar dinheiro no Vasco mesmo. E o pessoal do Flamengo já tá chiando. Então essa rixa que tá Rio-São Paulo vai se transferir para o Rio de Janeiro, porque ela vai dizer que ela não tem nada a ver com isso, é o enteado dela, não é ela. Acredite quem quiser, né? Cada um Uhum. acredita do que bem entende. Mas o bicho vai pegar realmente se eles fizerem lá os investimentos que estão prometendo no Vasco, o Vasco vai ser mais um a começar a dar trabalho para Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Então o negócio é mais ou menos por aí. É que a gente quer isso mesmo, Ricardo. Que o Vasco esteja melhoria, que independente de Faleira que está investindo no Vasco, a gente quer não só Flamengo, o próprio Fluminense, o próprio Vasco, até o Botafogo. O Botafogo tá com problema com o Textor lá, negócio de dívida dele, não sei o quê. Mas a gente queria que as 4 equipes hoje do Rio tivessem numa situação bem melhor das que se encontravam. Hoje o Flamengo está numa situação melhor, apesar das Então não vai ser praticamente fácil, de não. algumas vendas que vai ser Vamos torcer feita. para ganhar, Acho que o mas Carrascal vai ser não vendido. vai ser fácil. O Eu acredito que o Cebolinha Brasil também vai fez ser 2-1. vendido. Marrocos. Aquele Emerson Royal também deve Vamos ser ouvir a opinião vendido. do Eduardo, que é sempre, Sempre O muito Emerson Royal tá abalizada. para ir pro Fluminense. O É, cara Mas que sabe lá, muito. Deixa não, lá. é por isso que ele quer ir pro Eduardo, você Fluminense. gosta tanto dele, pô. Então, por isso que eu quero que ele no Fluminense, que o Fluminense é time bom. Outro que gosta dele igual você é o Juninho. nosso amigo. né? Juninho, cada pataquá que ele faz, é um xingamento do Juninho no grupo lá. O Rossi também tá no grupo aí, mas o Flamengo não quer liberar ele, o goleiro. Isso já Mas se um goleiro igual o Rossi, por mais que ele tenha feito umas lambanças, é, E o Eduardo você agora tem que com a gente pensar algumas vezes na Web qual TV goleiro e nas você vai colocar páginas no lugar nossas nas dele. redes sociais. eu acho E que eu nós vamos colocaria o publicar Fábio. também no Mas, portal da foi- Não, Gazeta, o portal de Fábio já tem notícias time, da né? Gazeta, mas eu não posso opinar? comentários do Eduardo. Ah, bom, tudo bem. Você falou, Eu eu queria, acho. eu queria o Fábio, Entendi. entendeu? Ah. Mas não falei qual o Fábio que é. Fábio Júnior? E o Flamengo, outro também que pode sair é o Dela Cruz, cara. Dela Cruz também pode deixar o Flamengo. Então, são jogadores que estão previstos sair do Flamengo, mas por enquanto não tem nada certo. Mas a gente espera que o segundo turno aí da Copa do Campeonato Brasileiro, cara, pode ser um grande campeonato brasileiro, que essas equipes possam se encostar muito uma na outra. E o Flamengo com um jogo a menos, precisa ter um jogo a menos, praticamente se vencendo, fica 4 pontos do Palmeiras. E esses 4 pontos ajudaria aqui do Flamengo. O Flamengo praticamente acho que enfrentaria o Palmeiras lá, né? O jogo Flamengo e Palmeiras é lá. Vai ser lá, no retorno vai ser lá. O Flamengo perdeu aqui, né? 3-0, não foi? Provavelmente o Palmeiras já mais reforçado do que no primeiro jogo, né? E o Flamengo vem Vai reforçar estar o também. Paulinho, vai estar o Vitor Roque. Não, mas
O O Paulinho, Flamengo tá para fazer contratações aí também, importantes aí, né? Se sair, né? O que estão falando aí. mas o Paulinho e o Vitor Roque já são jogadores do Palmeiras. Só Não, não estão estou jogando. falando, então. Ah, tá, não estão participando. É isso que eu tô falando. Mas já são jogadores do O Vitor Palmeiras. Roque não jogou contra o Flamengo no Maracanã. É isso que eu tô falando. Ele provavelmente no retorno vai jogar. Uhum. O Paulinho vai estar em melhores condições, né? Acredito eu, melhores condições físicas e técnicas do que estava, apesar do gol que ele fez, no jogo do retorno. E aí vai, né? Vamos ver. O único problema aí que vai ser que o Carrascal não deve jogar contra o Palmeiras. Que o Flamengo contra o Palmeiras, o Flamengo dominava aqui o Palmeiras. Com a expulsão do Carrascal mudou. E o Palmeiras acabou fazendo 3-0 na equipe do Flamengo. Mas isso não quer dizer nada, o próximo jogo é lá. E a intenção do Flamengo é vencer a equipe do Palmeiras lá, que possa encostar mais na equipe do Palmeiras ainda. Bom, a gente vai fechar aqui com a notícia aqui do GE sobre a importância do Brasil passar em primeiro na chave. Então, eles estão colocando aqui que avançar a fase de mata-mata da Copa do Mundo, como primeiro do grupo C, é tratado como fundamental pela seleção brasileira. E isso não tem relação com maior ou menor grau de dificuldade dos possíveis adversários das próximas fases. É ruim de não ser, hein? Mas vamos lá. Com, caso garanta a liderança de sua chave, o Brasil terá uma logística facilitada na fase final. É o que eu falei, né? Manterá sua base em Nova Jersey e ainda contará com mais tempo para treinos e recuperação física dos atletas antes das oitavas e das quartas de final. Se continuar na primeira colocação, a seleção treinará no CT Columbia Park até o fim da Copa. O moderno e recém-inaugurado complexo do New York Red Bulls é a casa do Brasil desde a chegada nos Estados Unidos há 3 semanas. O grupo também seguirá hospedado no mesmo hotel, que recebeu uma série de adaptações da CBF para melhor atender os atletas e equipe técnica. Já se passar no segundo lugar, a seleção ficaria distante da sua base atual, inclusive com uma viagem ao México, de modo que a CBF entende não ser vantajoso retornar a Nova Jersey após cada um dos compromissos. Nesse cenário, o Brasil ficaria itinerante, treinando e se hospedando nas cidades onde jogar. A final da Copa do Mundo acontece no dia 19 de julho, no estádio de Nova York, Nova Jersey. Se passar em primeiro, o Brasil vai jogar no dia 29 em Houston, no Texas, oitavas de final. Então, estão falando segunda fase. Mas não tem um adversário ainda não. 18º de coisa, aí estão falando de segunda fase. 29 de junho em Houston, dia 5 de julho em Nova Jersey, dia 11 de julho em Miami, a semifinal em Atlanta, dia 15 de julho. Se ele passar em segundo, ele vai fazer, conforme eu falei, ele vai jogar no México, no Monterrey, no dia 29. Aí ele volta para os Estados Unidos, à medida que ele for passando, lógico, né? Jogando dia 4 de julho as oitavas em Houston, as quartas de final no dia 9 em Boston e a semifinal dia 14 em Dallas. Vai dar pra caramba. Realmente, em termos de logística, é aquilo que eu tinha falado mesmo. Aqui só está comprovando, né? Caso avance até a final, o Brasil terá o mesmo tempo para descanso e treinamento nos dois cenários, 20 dias. Porém, a distribuição é diferente. Classificando-se em primeiro, terá intervalo maior antes das oitavas e das quartas, 6 dias, e menor antes da semi da final, 4 dias. Passando em segundo, terá sempre 5 dias entre cada fase. Então, basicamente, é essa diferença aí. Mas o Brasil já tem definido se ele passar em primeiro colocado, o adversário ou não? O segundo colocado do grupo da Holanda e do Japão. É um dos dois, então. É um dos dois. Ele só não pega um dos dois se ele for terceiro, mas se ele for terceiro, ele vai lá para o outro chaveamento. Pior, né? Eu acho que é até pior ainda, porque está arriscado a pegar, acho que até a Alemanha. Essa que eu quero, a Alemanha. Então, assim, é difícil. Então, o melhor para o Brasil é ser primeiro mesmo e pegar o Japão. Quero. Tá louco, pai? Mas agora, nessa altura do campeonato, o Brasil Não. tem que pegar Japão, depois pegar. Não, já quero pegar a Alemanha. Tempo, né, pra A pegar, Alemanha não pra pegar pegou o Brasil com cruzamento. antecedência, não eliminou o Brasil? Então eu quero eliminar a Alemanha agora. Mas aí é diferente, né? Isso não foi eliminado já. Não, de nada. Não meter 8 nelas, tá maluco? Era outra. O pessoal vai pensar naquele jogo, pai, do 7-1. Não vai esquecer daquela derrota, não. Mas
não é a mesma coisa, não vai descontar, porque já foi, aquilo lá já foi, já era, não A tem mais gente fala descontar num bom sentido, como porque recuperar, né? o Brasil vencendo já Aquilo lá interessa. O tem que problema ser é chegar a uma ser. circunstância, tem que ser uma semifinal de Copa do Mundo, tem que ser em casa, para ser igual mesmo, teria que ser isso, teria que ser assim. Ou na casa deles, né? Ir na casa deles, golear eles na casa deles. Eu entendo que o igual é isso aí. Então, mas eu não acho que é o melhor momento para pegar a Alemanha ainda não, Eliano. Vamos aguardar mais um Não, pouquinho, mas eu queria a deixar Alemanha. o Aí o time Brasil rodar. precisava passar em terceiro. Uhum. Então eu vou torcer para o Brasil passar em terceiro. Aí o Brasil toma outra, taca, Não, tá bom. toma outra e taca, aí a culpa é sua, Eliano. Aí Não, passa a Alemanha e pega a França nas oitavas. mas aí já tem que pegar aqui nos pontos. Ah, eu não quero É, agora não, já. Passa aí primeiro mesmo, pega o Japãozinho ali, que a gente já tá acostumado, já Já, jogamos contra. O Japão hoje tá. o Japão, não, mas o Brasil com o time principal, acho que passa. É, aí depois pegaria possivelmente uma Noruega, né, nas oitavas. E aí nas quartas pra frente não tem como escolher. Não, ali Aí não tem jeito, aí o e negócio vai seria, funilando, não tem como. aí já é seleção boa mesmo. Mas aí olha pra você ver, a gente teria 3 jogos ainda pra entrosar mais ainda esse time, chegaria preparado para as fases finais. O Brasil tem que passar em primeiro e o cenário não é tão fácil, né? O Brasil tá com 2 gols de saldo a mais que o Marrocos. O Marrocos vai jogar assim pra cima, por mais que eu acho que não goleie, né? Tem a possibilidade. Então o Brasil teria que garantir pelo menos uns 2, 3 gols de vantagem ali contra a Escócia, que não é fácil também. Escócia sempre foi Isso um não vai time de ser fácil, mas defesa. eu acho bem possível, bem Eu acho provável. possível também. É. Bem possível. Fácil não vai ser mesmo, com certeza. Cadu, aproveitar você aí para você dar o seu recado final para a galera, 12 horas e 9 minutos. Agradecer mais uma vez a participação aqui do programa. Desejar uma excelente semana para todos aí. E até o próximo. Até a próxima aí. Vamos rumo ao Hexa. Cadu hoje veio de gala, você viu? Veio vestido com roupa de gala. Eu já não concordo, não, mas Não? já veio, Ah, é? já veio, né? Por isso Já que aqui, veio. por isso que a rádio, a coisa nossa aqui tem que ter um uniforme. Mas É, em breve teremos uniforme teremos. aqui. Pode ser esse? Se É, Deus quiser, não, nós vamos falei ter. uniforme, porra. Esse aqui não pode ser esse? Não, isso não é uniforme. Não, eu tô Eu brincando aqui. falei para ele do boné do Sportcast, que ia ter coisa do Fluminense, ele vetou, falou, Não, não, não. falei, em vez de ser a logo do Sportcast, se eu fosse o escudo do Fluminense, ele vetou. Eu nem com a Você camisa do fica Flamengo eu não bravo. venho, cara. É, né? Eu também não venho Então, com a camisa do Flamengo. é que você não tem também, né? Tô brincando. Seu recado aí, Leandro. Ricardo, deixar Tô preocupado com o almoço da tia lá. não, grande abraço para todos aí que nos ouviram, né? Que nem eu falei com você, que talvez quarta-feira não, talvez não, quarta-feira para mim realmente não vai dar para estar presente, que eu tenho uma viagem para Taubaté. Espero que dê tudo certo lá, mas na sexta-feira a gente estará de volta aqui para comentar sobre futebol. Aí você que fica a seu critério, o jeito que você quiser fazer, tá feito. Tá beleza. Mas espero que dê tudo certo lá na quarta-feira. E hoje tem um grande jogo, né? A própria Argentina enfrenta a própria Áustria, a partir das 14 horas. E depois tem 2 jogão, né? A França enfrenta o Iraque e a Noruega pega o Senegal às 9 horas da noite. Então são grandes jogos. Vamos assistir para pegar um grande jogo que passa as melhores seleções para outra fase da Copa do Mundo. Então deixo um grande abração para vocês. Fiquem todos com Deus e até sexta-feira, se assim Deus permitir. Maravilha, Leandro Nogueira. Meus amigos, agradecer a vocês aí mais uma vez pela audiência, pelo acompanhamento aqui do nosso trabalho. Agradecer aqui aos nossos anunciantes, Estação Gara de Bar, Pousada Trilha do Ouro, Lima, que está sempre Lima, apoiando a gente aí. Teve, né, uma boa estadia aí do pessoal da festa do encontro, né, de motociclistas, Lima Laje, abraço pro Liminha. Não pode falar mal do Vasco aqui mais não, hein? Qualquer brincadeira com o Vasco aí. Não, mal não, João. Liminha é O vascaíno. mal não, já. O Renato que hoje já saiu, pô. Tem que falar bem, ó. Então, e o pessoal da Pulse, né, nosso grande parceiro desde o início aí, mandar um abração para todos lá da Pulse, que mais uma vez está sempre aqui com a gente e possibilita, né, pela qualidade da Pulse, essas transmissões que a gente faz aqui dos nossos estúdios. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até quarta-feira, se Deus assim permitir. Grande abraço a todos.